A Bianca Ferraro pensou ter planeado a partida perfeita. O seu enteado, Felipe, tinha 37 anos, um coração frio como aço de inverno, e era o chefe mafioso mais temido de Nova York, um homem que controlava metade da zona portuária da cidade e nunca se tinha deixado enganar. Assim, num jantar luxuoso, à frente das famílias mais poderosas da cidade, ela levantou-se com um sorriso e apresentou o par especial que tinha arranjado pessoalmente para ele. Ângela Silva, uma rapariga pobre, dolorosamente tímida, de 27 anos, empregada de mesa de um pequeno restaurante em Brooklyn. Uma rapariga que era surda desde os 9 anos, parada ali num vestido emprestado, numa sala cheia de estranhos, sem a menor ideia de que era piada. As gargalhadas começaram a surgir exatamente como a Bianca queria. E então Felipe levantou-se da sua cadeira. O que ele fez a seguir silenciou toda a sala em segundos e deixou todos os convidados, todos os rivais e a própria Bianca a olhar em completa incredulidade. Porque havia uma coisa sobre o seu enteado que aquela mulher nunca se preocupou em descobrir. E essa uma coisa estava prestes a transformar a sua cruel pequena brincadeira no maior erro da sua vida. Se alguma vez foste alvo de risos por parte de pessoas que te achavam insignificante, fica nesta história até ao fim, porque ninguém naquela sala previu isto. Se esta história te tocar o coração, clica no botão de gosto e partilha com alguém que precise dela hoje. Subscreve o canal para nunca perderes uma história como esta. E deixa um comentário abaixo para nos dizeres de onde estás a ouvir. Agora, vamos voltar ao início. 2 semanas antes desse jantar, num pequeno restaurante em Brooklyn, onde uma rapariga chamada Ângela estava prestes a receber uma oferta que parecia boa demais para ser verdade. O sino acima da porta do pequeno restaurante, numa rua de Brooklyn, tocou pela 100ª vez durante o turno da noite. Mas Ângela Silva não sabia, porque nunca tinha ouvido aquele sino. Ela via apenas a luz amarela quente que transbordava pela janela embaciada de vapor, as bocas a abrir e a fechar à volta das mesas do restaurante, e o cliente da mesa número 4 a estalar os dedos impacientemente na sua direção. Ele chamou-a 3 vezes, ou assim ela supôs pela vermelhidão irritada no seu rosto. E quando ela se aproximou com o seu bloco de notas na mão, ele virou-se para o homem sentado ao seu lado e disse, lentamente o suficiente para ela ler cada forma que os seus lábios faziam: "O que se passa com esta rapariga?" Chamei-a vezes sem conta e ela não respondeu. Como é que alguém tão lenta pode trabalhar como empregada de mesa? Ângela manteve o sorriso no rosto, o sorriso que tinha praticado desde os 9 anos de idade, no ano em que a meningite varreu o seu corpo e levou todos os sons do mundo. A chuva, a rádio, até o som da sua mãe a cantar na cozinha. Ela colocou o bloco na mesa e apontou para a frase que tinha escrito com antecedência: "Tenho deficiência auditiva. Por favor, olhem para mim quando fizerem o pedido." O cliente olhou para a nota, franziu o lábio, depois virou-se e falou para toda a mesa como se ela fosse uma cadeira vazia. "Esquece. Vou chamar outra rapariga e resolver isto mais depressa." Ele falou diretamente através dela, no sentido mais literal, o seu olhar deslizando para longe do seu rosto como se ela não estivesse ali, e Ângela tinha se habituado tanto a essa sensação que ela já não a atingia com dor aguda. Doía suavemente, como uma nódoa negra antiga pressionada no mesmo sítio todos os dias. Ela baixou a cabeça e escreveu o pedido, depois entregou cada item exatamente como pedido, lembrando-se da fina fatia de limão, lembrando-se do molho à parte, porque ela aprendeu a compensar os seus ouvidos com os seus olhos, e os seus olhos não perdiam nada. Mas a precisão não a podia salvar do gerente. Ele puxou-a para um canto da cozinha e falou rapidamente, com o rosto tenso de irritação, forçando-a a olhar para os seus lábios apenas para conseguir acompanhar. "Os clientes queixaram-se de ti 3 vezes este mês", disse ele. "Não me importa de quem é a culpa. Este lugar precisa de pessoas que se movam rápido. Se acontecer mais uma vez, tiro-te os turnos de fim de semana. E tu sabes exatamente o que isso significa." Ângela sabia. Significava a conta dobrada em 4 dentro do bolso do seu avental. Uma conta antiga do hospital, dos anos em que a sua mãe tinha estado doente. Uma dívida que o hospital tinha passado para uma agência de cobranças. Uma carta por mês,
cada carta a carregar um número suficientemente grande para a manter acordada à noite. O seu pai tinha partido cedo, e a sua mãe tinha lutado para a criar até Angela ter 19 anos, antes de ela também finalmente ceder, deixando a sua filha com deficiência auditiva num apartamento miserável alugado, uma dívida de 6 dígitos e um mundo sem legendas. Durante 8 anos, Angela conseguiu manter-se à tona nesse mundo, sem família, sem diploma universitário, apenas as mãos que carregavam bandejas e uma mente a tentar adivinhar para sempre o que a pessoa à sua frente tinha acabado de dizer. A única razão pela qual o restaurante permanecia um lugar a que ela queria voltar todas as tardes era a Clara, a senhora de 70 anos que se sentava atrás do caixa, a antiga dona do restaurante antes de o vender a outra pessoa, embora nunca tivesse abandonado o hábito de vir todas as noites. Esta noite não foi diferente. Quando Clara viu Angela sair do canto da cozinha com uma bandeja, os seus ombros curvados sob um peso que mais ninguém parecia notar, ela não fez nenhuma pergunta. Ela simplesmente empurrou uma chávena de chá quente para ela, juntamente com uma nota escrita à mão em letras grandes e cuidadosas. Não deixes que pessoas que não sabem ver te façam esquecer o teu valor. Angela leu a nota 2 vezes, dobrou-a e guardou-a no bolso do avental ao lado da conta. Como se as 2 folhas de papel pudessem de alguma forma equilibrar-se, ela olhou para cima, pronta para assinar o seu agradecimento, quando a porta do restaurante se abriu e ela sentiu a mudança no ar antes mesmo de ver o homem que tinha entrado, porque todos na sala tinham virado a cabeça na mesma direção. Um homem nos seus 30 e poucos anos estava no meio do restaurante, vestindo um casaco de lã caro que não pertencia a este bairro, um relógio brilhante a captar a luz sob as lâmpadas fluorescentes baratas, parecendo uma nota bancária nova e impecável caída num cesto de trocos. Ele disse algo à empregada perto da porta. Ela abanou a cabeça e apontou para Angela. E o homem virou-se, revelou um sorriso branco brilhante e caminhou direto para ela. Ele tirou um cartão de visita e colocou-o no balcão. Bateu levemente nele com 2 dedos, depois falou lentamente e distintamente, moldando cada palavra como se tivesse ensaiado antecipadamente. És a Angela, não és? O meu nome é Tiago Almeida. Tenho uma oferta que acho que vais querer ouvir. Angela olhou para o cartão de visita. Depois levantou os olhos para o rosto bonito e sorridente à sua frente, e um sentimento frio rastejou lentamente pela sua espinha. Depois de uma vida a ler as pessoas através dos seus olhos em vez das suas vozes, ela reconheceu imediatamente o que o próprio Tiago talvez nem se tivesse apercebido que estava a revelar. O seu sorriso era bonito, mas os seus olhos não estavam a sorrir de todo. Naquela mesma noite, do outro lado de um rio e de um mundo inteiro, longe do pequeno restaurante em Brooklyn, Felipe Ferraro estava diante de uma janela de vidro, de parede a parede, no 40º andar de uma torre de Manhattan, olhando para a linha de guindastes iluminados do porto que se estendiam ao longo da orla. Metade desse porto operava sob empresas com o nome da sua família, e o homem, a tremer na cadeira no centro da sala, compreendia isso melhor do que ninguém. O seu nome não importava. Era um sócio de navegação que tinha subtraído silenciosamente os lucros de 3 remessas em 2 meses. Confiante de que as figuras cuidadosamente polidas no papel seriam suficientes para enganar a família Ferraro, Felipe não gritou, não bateu na mesa, não precisou dos 2 seguranças que estavam imóveis como estátuas ao lado da porta. Ele simplesmente colocou 3 pastas na mesa de vidro, lentamente, uma de cada vez, e o som suave de papel a tocar em vidro fez o homem encolher-se como se tivesse ouvido um tiro. Então Felipe falou, a sua voz tão baixa e uniforme que o homem teve de prender a respiração para apanhar cada palavra. Tenho 2 escolhas. A primeira é que amanhã de manhã o teu advogado recebe todas estas provas, juntamente com um processo por danos que irá falir a tua empresa em 6 meses. A segunda é que assinas a tua participação no contrato portuário pelo valor de mercado neste momento. Sai desta cidade e nunca mais permitas que eu veja o teu nome em outro documento ligado a estes cais. O homem abriu a boca para explicar, mas os olhos de Felipe passaram por ele apenas uma vez, frios e diretos como uma lâmina colocada numa balança,
e toda a desculpa morreu na sua garganta. Ele assinou. A sua mão tremeu tanto que a sua assinatura se distorceu, e quando terminou, não se atreveu a levantar a cabeça. Um segurança abriu a porta para ele, e ele saiu quase a correr, enquanto Felipe nunca se afastou da janela, como se esmagar um homem merecesse não mais do que uma fração da sua atenção. Era assim que todo o Nova York conhecia Felipe Ferraro, o chefe que nunca levantava a voz. O homem que fazia os homens mais duros da cidade baixarem os olhos para os seus próprios sapatos quando ele passava por um corredor. O homem que até os seus inimigos admitiam que nunca tinha sido enganado 2 vezes, porque ninguém sobrevivia no seu ramo depois da primeira vez. Quando só um homem restou na sala, a porta abriu-se novamente, e o Francisco entrou. Um homem de 68 anos com cabelo prateado, penteado para trás, e a postura ereta de quem tinha estado ao lado de 2 gerações de chefes Ferraro. Francisco era a única pessoa na cidade autorizada a aproximar-se de Felipe sem aviso, e o único ousado o suficiente para colocar um envelope cor de creme na sua mesa sem dizer uma palavra. Depois simplesmente ficar ali e esperar. Felipe abriu e olhou para o cartão gravado a ouro, um convite para um jantar de família no sábado à noite, na propriedade de Long Island, assinado por Bianca Ferraro, com uma mensagem escrita à mão por baixo. Está na hora desta família fazer as pazes novamente. Tenho uma surpresa especial para ti. Francisco falou primeiro, a sua voz rouca e cautelosa. Ela nunca organizou um jantar sem tirar algo dele, senhor. E desta vez, convidou todas as famílias aliadas. O círculo financeiro também. 40 convidados. Verifiquei a lista. Felipe pousou o cartão, um dedo a bater levemente na palavra paz. Uma palavra que soava quase obscena, vinda da mulher que tinha entrado na família após a morte da sua mãe. A mulher que tinha estado ao lado do seu pai durante os seus últimos anos, com um sorriso perfeito e olhos que calculavam sempre algo por trás dele. O seu pai tinha partido há 2 anos, levado de repente por um ataque cardíaco numa manhã de outono, deixando seu filho mais velho, um império e um vazio que ninguém tinha sido autorizado a tocar. A sua mãe, a sua verdadeira mãe, tinha deixado este mundo há 12 anos, quando Felipe tinha 25 anos, após uma longa doença, deixando para trás um vazio que ninguém tinha sido autorizado a tocar. Ela não guardava uma fotografia dela no seu escritório, nunca falava dela em nenhuma conversa. Ele tinha preservado apenas uma coisa, a sala no fim do corredor na cobertura onde vivia sozinho. Uma sala trancada há 12 anos. Uma sala onde até a empregada só tinha permissão para limpar por fora. Todas as noites ele comia a uma longa mesa posta com uma única cadeira, passava por aquela sala fechada a caminho da cama e nunca uma vez parou para colocar a mão na maçaneta. Francisco permaneceu onde estava, esperando até que finalmente perguntou diretamente: "Vais recusar, não vais?" Felipe olhou mais uma vez para as luzes ao longo do porto, onde os navios do seu pai, agora os seus navios, descansavam silenciosamente na escuridão. Depois pegou no convite, guardou-o de volta no envelope e deu uma resposta que fez a testa do leal velho franzir-se de preocupação. "Não vou. Quero ver com os meus próprios olhos o que aquela mulher quer. Porque, Francisco, sabes tão bem como eu que quando a Bianca convida metade da cidade para testemunhar um jantar de reconciliação, significa que ela já construiu um palco, e eu prefiro subir ao palco dela do que deixá-la atuar pelas minhas costas." A única coisa que Felipe não podia ter imaginado era que a pessoa que Bianca tinha escolhido para colocar nesse palco ao seu lado estava naquele exato momento atrás do balcão de um restaurante em Brooklyn, segurando o cartão de visita de um homem cujo sorriso nunca chegava aos seus olhos. Tiago Almeida puxou uma cadeira e sentou-se ao balcão sem esperar por ser convidado. Depois apresentou a sua oferta com a confiança suave de um homem que tinha ensaiado cada palavra, falando devagar, pronunciando cada sílaba claramente, e ocasionalmente escrevendo detalhes adicionais num pequeno caderno antes de o deslizar para Angela, como se essa demonstração de consideração fosse prova das suas boas intenções. "A minha família está a organizar um grande jantar numa propriedade de Long Island no sábado à noite. Um evento repleto de convidados distintos, e a minha respeitada tia, uma das mulheres mais ricas da cidade, está à procura de uma jovem polida, observadora
e meticulosa para supervisionar a recepção privada na mesa principal, servindo como assistente pessoal no início e depois juntando-se ao jantar como convidada de honra quando a celebração começasse. O pagamento por essa única noite seria de 2.000 euros em dinheiro antes de ela partir. 2.000 euros. Ângela leu o valor na página 2 vezes, sentindo a conta do hospital dobrada no bolso do avental ficar quase quente contra o seu quadril. 2.000 euros. Eram 2 meses de salário neste restaurante. Era suficiente para pagar 3 cartas de cobrança a tempo. Era um mês inteiro sem ficar acordada até as 2 da manhã, a contar números no escuro. Mas ela não pegou na caneta para responder imediatamente. Levantou os olhos para Tiago e escreveu uma pergunta direta no caderno. Por que eu? Esta cidade não tem falta de empresas de eventos profissionais. O sorriso de Tiago vacilou por meio segundo, tão brevemente que qualquer outra pessoa poderia ter perdido. Mas Ângela tinha construído a sua vida em torno de meios segundos como aquele. Então ele escreveu de volta. A minha tia visitou uma vez este restaurante e notou a forma como trabalhavas. Admirou o quão atenta eras. Ela disse, raparigas que trabalham com todo o coração são raras. A resposta era doce como mel. E precisamente por ser tão doce, Ângela sentiu algo por baixo dela. Pessoas ricas de Manhattan não atravessavam o rio para ver uma empregada de mesa com deficiência auditiva a arranjar fatias de limão. Os seus instintos diziam-lhe que instintos apurados ao longo de 18 anos a ler as pessoas através dos seus olhos. Ela estava prestes a escrever uma recusa, quando Clara, que estivera sentada ao lado deles e a acompanhar toda a conversa, lhe tocou gentilmente no pulso. A senhora mais velha pegou no caderno e escreveu na sua caligrafia grande e cuidadosa. Tens razão em desconfiar. A vida ensinou-te a ser, e não te culpo. Mas a Clara é velha agora, e a Clara pede-te apenas para ouvires uma coisa. Toda a tua vida, estiveste do lado de fora da janela a olhar para o mundo dos outros. Apenas por uma noite, leva esse dinheiro e paga a tua dívida. Come uma boa refeição. Vê como é o mundo do outro lado do vidro. Eles estão a convidar-te honestamente, e tu trabalharás honestamente. Ninguém dá nada por nada, mas o teu trabalho tem valor. Não deixes que a pobreza te ensine que há portas que não mereces atravessar. Ângela leu aquelas linhas durante muito tempo. Depois olhou para a conta no bolso do avental, olhou para o gerente a encará-la da porta da cozinha, e finalmente pegou na caneta, e escreveu 2 palavras. Aceito. O alívio de Tiago mostrou-se demasiado depressa, rápido o suficiente para que ela devesse reconsiderar. Ele anotou o endereço, explicou a hora, disse que um carro não a podia ir buscar porque ela morava demasiado longe e deu-lhe 300 euros para o táxi, enfiados dentro do cartão de visita. Depois deixou o restaurante com o passo de um homem que tinha completado a tarefa que lhe tinha sido dada. Os dias que se seguiram passaram numa estranha mistura de inquietação e um pequeno vislumbre de esperança que Ângela não se atrevia a nomear. Ela não tinha um vestido de noite, e foi Clara quem abriu um velho baú de cedro em sua casa e tirou o vestido azul, noite de lã que ela só tinha usado uma vez, 40 anos antes. Ela alterou a cintura à mão ao longo de 2 noites, costurando enquanto Ângela se sentava ao lado dela a enfiar agulhas, dizendo-lhe que vestidos bonitos eram como pessoas. Precisavam apenas de uma pessoa capaz de reconhecer o seu valor. Na noite de sábado, um táxi levou Ângela para longe de Brooklyn, atravessou a ponte pelas avenidas brilhantes e para uma estrada costeira em Long Island, onde as cercas de ferro cresceram mais altas e as casas desapareceram mais longe por trás de relvados tão amplos como parques públicos. Quando o carro parou diante de um portão enorme e o guarda usou o seu rádio para confirmar o seu nome, Ângela permaneceu imóvel por um momento, ambas as mãos apertadas sobre o tecido emprestado do seu vestido, lembrando-se que ela tinha vindo apenas para trabalhar, para fazer bem o trabalho, receber o dinheiro e voltar para o seu próprio mundo. A propriedade apareceu para lá da curva com 2 filas de luzes douradas a ladearem a entrada, carros de luxo a encherem o pátio, e Ângela saiu, pequena e solitária num vestido de 40 anos entre motoristas de fato, à espera dos seus patrões. Uma mulher vestida de gerente da casa já esperava nos degraus da frente.
Ela não lhe estendeu a mão, nem olhou Ângela diretamente nos olhos. Ela apenas gesticulou para que ela a seguisse, levou-a à volta do salão principal, onde a música e a luz transbordavam pelas portas abertas, depois para uma pequena sala de espera, com um grande espelho, onde indicou que Ângela deveria sentar-se até ser chamada. Ângela esperou ali sozinha, a olhar para o seu reflexo. Uma empregada de mesa de Brooklyn num vestido emprestado, o seu coração a bater tão forte que ela podia senti-lo a tremer dentro do seu peito. Ela não tinha ideia de que do outro lado da parede, 40 das pessoas mais poderosas da cidade já se tinham sentado, ou que o seu nome tinha sido impresso num guião que só ela nunca tinha sido autorizada a ler. Então a porta da sala de espera abriu-se. A gerente fez sinal de que era hora, e Ângela levantou-se, seguindo-a pelo corredor, em direção a duas imponentes portas de madeira que se abriam lentamente, onde o brilho dos candelabros se derramava sobre ela como uma cascata dourada, e dezenas de rostos desconhecidos viraram-se para ela de uma só vez. O salão de banquetes abriu-se perante Ângela como outro mundo, o seu teto a erguer-se acima de 3 candelabros de cristal, filas de mesas cobertas de branco dispostas em torno de um piso de mármore, e 40 pessoas em trajes de noite formais, virando os seus olhos para ela de uma só vez, rostos que ela nunca tinha visto antes. No entanto, todos com a mesma expressão, uma que ela reconheceu imediatamente, a antecipação de uma audiência à espera do início de um espetáculo. Na extremidade mais distante da sala, uma mulher nos seus 50 anos levantou-se num vestido de noite cor de vinho, uma taça de champanhe na mão, e Ângela soube de imediato que esta tinha de ser a respeitada tia de que Tiago tinha falado, Bianca Ferraro, com um fio de pérolas na garganta e um sorriso esculpido à perfeição, como tudo o resto dentro desta propriedade. Ela começou a falar, e Ângela fez o que tinha feito a vida toda, fixando os seus olhos nesses lábios pintados e lendo cada palavra que eles formavam. Primeiro as palavras polidas de boas-vindas, depois a parte que Bianca chamou a surpresa especial da noite, e com cada forma da sua boca, o mundo desabou sob os pés de Ângela. Bianca estava a apresentá-la, não como uma assistente honrada, mas como um presente que ela tinha arranjado para o distinto enteado sentado à mesa principal, um par romântico especial, e então aqueles lábios curvaram-se em volta de palavras que Ângela teve de ler 2 vezes antes de acreditar nelas. Apenas uma rapariga simples, uma empregada de mesa de Brooklyn, e quando falarem com a pobre coitada, por favor, sejam pacientes porque ela não consegue ouvir uma palavra do que vocês estão a dizer. Riz. Ângela não conseguia ouvir as gargalhadas, mas conseguia vê-las. Ela viu ombros a abalar à volta das mesas, mãos a erguerem-se para cobrir bocas, cabeças a inclinarem-se juntas em sussurros, olhos a espreitarem para ela e depois para o homem sentado imóvel à mesa central. E ela ficou ali, congelada sob o foco de luz do candelabro, num vestido emprestado que tinha 40 anos. Finalmente a entender que ela não tinha sido convidada para trabalhar. Ela tinha sido convidada para se tornar a piada. 2.000 euros. 300 euros para um táxi enfiados dentro de um cartão de visita. A escrita doce e cuidadosa de Tiago. Tudo se dobrou numa única verdade, e a única coisa que Ângela ainda podia fazer era manter-se direita porque não havia mais para onde se esconder. As portas tinham fechado atrás dela, e a sala à sua frente tinha se tornado numa parede de risos que ela não conseguia ouvir, mas conseguia sentir na sua pele. Então ela viu. A mudança a mover-se pela sala como um vento frio. Os ombros a abalar tornaram-se imóveis. As bocas a rir fecharam-se. Uma cara após a outra virou-se para a mesa central porque o homem sentado ali tinha pousado o guardanapo na mesa e levantara-se. Ele era alto, de ombros largos, num fato preto sem uma única ruga. E o que fez a sala inteira prender a respiração não foi simplesmente ele ter se levantado, mas a forma como aquelas 40 pessoas poderosas se calaram de uma só vez como crianças em idade escolar, à espera de serem punidas, à espera que a famosa fúria de Felipe Ferraro descesse sobre alguém, sobre a mulher que tinha transformado o próprio chefe no centro de uma piada cruel, ou sobre a rapariga de Brooklyn, parada como uma estátua no meio do piso de mármore. Felipe não olhou para sua madrasta nem uma vez. Ele contornou a mesa
e atravessou o espaço aberto de mármore, cada passo lento e medido, a cair num silêncio que se tornara absoluto, movendo-se diretamente para Angela. Ela levantou os olhos enquanto o estranho se aproximava, incerta se deveria recuar ou permanecer onde estava, vendo apenas os seus olhos, nem zangados nem piedosos. Olhos que olhavam diretamente para ela, como se ela fosse a única pessoa na sala que existia. Ele parou a um braço de distância. Então, lentamente, o homem mais temido de Nova York ergueu ambas as mãos ao nível do peito. Os seus dedos começaram a mover-se, firmes mas graciosos, desenhando no ar a linguagem que Angela nunca, em todos os seus 27 anos de vida, tinha visto ninguém fora do seu próprio mundo usar numa sala cheia de pessoas ouvintes. Olá, desculpa o que esta sala fez. Tu és a única pessoa aqui que não tem nada de que se envergonhar. Angela esqueceu-se de respirar. Em algum lugar na extremidade distante da sala, a taça de vinho na mão de Bianca inclinou-se. Vinho tinto escuro a escorrer pela borda e a cair no tapete branco numa mancha que se espalhava, que ninguém se importou de notar, porque todos os olhos na sala estavam fixos nas mãos do chefe, e o silêncio tinha crescido tão denso que uma pessoa poderia ter ouvido as chamas a arder nas velas postas nos seus castiçais de prata. No canto distante, um velho com cabelo prateado estava imóvel ao lado da parede com os dedos apertando a borda de uma bandeja de vinho que lhe tinham entregue. Francisco observava as mãos do seu jovem mestre a moverem-se, e algo subiu nos seus olhos envelhecidos, como uma memória mantida sob água profunda durante 15 anos, finalmente a romper a superfície do lago. Angela olhou para o homem em pé à sua frente. Para as duas mãos que tinham dito as palavras mais gentis que ela tinha recebido de um estranho em muitos anos, e as suas próprias mãos levantaram-se quase sem permissão, a tremer tanto que ela teve de pausar por meio batimento cardíaco para as estabilizar antes de assinar a sua resposta, um movimento de cada vez. És a última coisa que esperava esta noite. O canto da boca de Felipe moveu-se. Não exatamente um sorriso, apenas o primeiro sinal de vida naquele rosto congelado. E ele não sabia, nenhum deles sabia, que o momento em que dois pares de mãos encontraram as suas vozes num mar de pessoas silenciosas era apenas a primeira peça a cair num jogo que se estenderia muito para além daquela noite. Um jogo que a mulher em pé rigidamente na cabeceira da sala com uma taça de vinho meio vazia nunca aceitaria perder na primeira jogada. Felipe baixou as mãos, virou-se a meio para a sala que ainda estava submersa em silêncio e numa voz que todos lá podiam ouvir claramente, anunciou que a convidada de honra da noite jantaria com ele a uma mesa privada imediatamente. Ninguém se atreveu a pedir-lhe para se repetir. Ele fez um sinal à gerente da casa, e em menos de 1 minuto, uma pequena mesa foi posta ao lado da grande janela com vista para o jardim iluminado, separada das mesas de banquete, suficientemente longe para oferecer privacidade, mas perto o suficiente para que todos os 40 convidados fossem forçados a assistir à pessoa que tinham zombado tornar-se a presença mais honrada na sala. Felipe puxou a cadeira de Angela, esperou até que ela estivesse sentada, e só então sentou-se em frente dela. E a piada que Bianca tinha passado 2 semanas a arranjar mudou de mãos em 3 minutos, porque ninguém na sala se atrevia agora a olhar para a rapariga de Brooklyn com a mesma expressão que usavam antes, não enquanto ela estivesse sentada à mesma mesa, com o homem perante o qual toda a cidade curvava a cabeça. Angela sentou-se com as costas direitas e as mãos pousadas no colo, ainda a lutar para se recuperar do terremoto que acabara de varrer a sua vida, a olhar para o homem à sua frente, enquanto uma pergunta crescia constantemente no seu peito. Mas antes que ela pudesse fazê-la, um empregado aproximou-se da mesa deles. Um jovem num uniforme branco com um bloco de notas na mão, e ele fez a coisa que Angela tinha suportado mais vezes do que podia contar ao longo da sua vida. Ele inclinou-se para Felipe, falou apenas com Felipe, e perguntou o que o senhor gostaria e o que a jovem que o acompanhava gostaria. Os seus olhos passando por Angela como se passassem por uma cadeira vazia, como se ela não tivesse boca com que pedir, e um rosto digno de ser olhado. Angela estava tão habituada a isso que estava prestes a baixar os olhos e simplesmente apontar para o menu. Mas a mão de Felipe levantou-se ligeiramente da mesa, um pequeno gesto que fez o empregado congelar, e a sua voz soou. Baixa, uniforme,
e fria como vidro. Estás a servir 2 convidados, não um. Vira-te, olha para ela e espera que ela peça por si mesma. O empregado ficou pálido e virou-se totalmente para Ângela, olhando diretamente para ela pela primeira vez. Tão atrapalhado que era quase doloroso de ver. Enquanto Filipe a encarava e levantava as mãos, os seus movimentos a tornarem-se notavelmente mais gentis do que a voz que acabara de usar. O que gostarias? Digo-lhe eu. Ângela olhou para o menu, depois assinou lentamente que gostaria do peixe e uma chávena de chá de camomila. Filipe repetiu cada palavra, enquanto o empregado escrevia com as 2 orelhas a brilhar vermelhas, curvou-se para ela primeiro e só depois para Filipe, e apressou-se como se estivesse a escapar. Foi uma coisa muito pequena, durando menos de 2 minutos. Mas Ângela sentou-se com uma dor ardente atrás do nariz, porque em todos os 27 anos da sua vida, esta foi a primeira vez que alguém forçou o mundo a parar e a olhar para ela como um ser humano completo. Não por pena, mas porque deveria ter sido a coisa mais natural do mundo. Ela levantou as mãos e fez a pergunta que tinha estado a crescer no seu peito. Por que conheces a minha língua? As mãos de Filipe pausaram por um momento antes de responder. E quando se moveram, a sua resposta continha apenas 2 palavras. A minha mãe. Ângela esperou por mais, mas não veio mais nada. O seu rosto fechado como uma porta suavemente, mas firmemente fechada. E ela era perspicaz o suficiente para não o pressionar. Ela apenas acenou, permitindo que o silêncio descansasse entre eles, como algo frágil que ambos tinham concordado em não tocar. Mas ela notou algo que ele próprio talvez não percebesse, que 2 homens diferentes pareciam viver dentro do mesmo corpo. Quando ele falava alto para o mundo além da sua mesa, cada palavra era um comando ou um desafio calculado, a sua mandíbula apertada, os seus olhos como aço. Mas quando as suas mãos começavam a falar, algo nos seus ombros relaxava. As linhas duras do seu rosto suavizavam, como se esta linguagem fluísse de um lugar profundo dentro dele, que era distante e antigo, um lugar que o mundo exterior nunca tinha entrado. Na cabeceira da sala, Bianca tinha voltado ao seu lugar em algum momento, o seu sorriso ainda fixo no lugar para os convidados que a rodeavam, embora os seus dedos pintados de vermelho batessem constantemente na haste do seu copo. Então ela levantou-se, deu uma desculpa às damas da sua mesa e saiu do salão de banquetes por uma porta lateral. Através do painel de vidro, Ângela viu brevemente a mulher parar no corredor com um telefone pressionado firmemente ao ouvido, os seus lábios movendo-se urgentemente em palavras que Ângela não conseguia ler àquela distância. O jantar continuou. Filipe perguntou a Ângela sobre o seu trabalho no restaurante, e ela contou-lhe sobre clientes difíceis e a gentil antiga proprietária que ainda se sentava atrás do balcão todas as noites. Ele ouviu com os olhos e nunca interrompeu, ocasionalmente fazendo uma pergunta que a fez perceber que ele estava realmente a ouvir em vez de apenas a fingir que se importava. E no meio daquele magnífico salão de banquetes, cheio de pessoas poderosas, 2 estranhos falavam entre si, numa linguagem sem som, que ninguém ao redor deles entendia, partilhando um estranho tipo de privacidade no coração de uma sala cheia. No canto, Francisco ainda estava exatamente onde estivera desde o início, os seus olhos nunca se afastando das mãos do seu jovem mestre, enquanto elas se moviam à luz das velas, formando gestos que ele acreditava que nunca mais veria na sua vida. E quando aquelas mãos completaram outra frase que trouxe um sorriso ao rosto da rapariga sentada em frente a ele, o homem de 68 anos teve de se virar e erguer uma mão à ponte do nariz, porque algumas memórias não pedem permissão antes de voltar à vida. E algumas lágrimas não são para serem vistas pelo mestre. Um servo leal jurou proteger. A noite terminou com um cartão de visita. Filipe entregou-o a Ângela quando a acompanhou até ao carro, o seu número de telefone privado escrito à mão no verso, juntamente com uma última frase assinada. Se alguma vez precisares de alguma coisa. Ângela voltou para casa com 2.000 euros na carteira, o cartão de visita no bolso do vestido, e uma sensação vaga e sem peso que ela avisou a si mesma para não nomear, porque raparigas como ela não eram permitidas sonhar com homens como ele. Ela voltou ao trabalho na segunda-feira à tarde como se nada tivesse acontecido, planeando pagar 2 das cartas de cobrança, comprar a Clara um novo cachecol de lã e poupar o que restasse.
Mas a meio do turno da noite, o gerente chamou-a ao canto da cozinha. E desta vez, ele não falou rapidamente. Ele falou devagar e claramente, quase saboreando cada forma que a sua boca formava. O restaurante está a cortar pessoal. Trabalhaste aqui muito tempo, mas recebes mais queixas de clientes. Por isso, estou a dispensar-te a partir de hoje. O salário desta semana será transferido mais tarde. Ângela ficou imóvel. Ela queria escrever no seu caderno que em 3 anos, ela nunca tinha entregado um único pedido errado, que aquelas queixas vinham de pessoas que estalavam os dedos para ela como se chamassem um cão. Mas ela olhou nos olhos do gerente e viu não o desconforto de um homem forçado a despedir um empregado, mas o vazio suave de alguém que já tinha aceitado o seu pagamento e atirou a porta do escritório meio aberta atrás dele. Ela vislumbrou um envelope grosso cor de creme sobre a secretária, o tipo de envelope que não pertencia a este bairro. Ela tirou o avental, dobrou-o cuidadosamente, colocou-o no balcão, curvou-se para Clara, que observava com as sobrancelhas franzidas, e saiu do restaurante que a tinha mantido viva durante 3 anos sem olhar para trás, porque sabia que se virasse, choraria, e ela tinha prometido a si mesma, aos 19 anos, que nunca choraria à frente de outra pessoa. A segunda má notícia chegou na manhã seguinte, sob a forma de uma carta empurrada pela ranhura do correio da porta do seu apartamento. O seu senhorio anunciou que a partir do mês seguinte, o aluguel dobraria devido a um ajuste de mercado, e quem discordasse teria 30 dias para sair. Ângela sentou-se na beira da cama, colocou a carta ao lado da conta do hospital, depois esvaziou a carteira e contou cada euro que tinha. O dinheiro do banquete estava numa pilha, arrumada sobre o lençol desbotado. Ela contou-o 2 vezes. Trabalhou com os números num pedaço de papel, o novo aluguel, os pagamentos da dívida, comida, e o número final deu-lhe exatamente 7 semanas antes de atingir o fundo. Ela não precisava que ninguém explicasse o que estava a acontecer. Perder o seu emprego e ter o seu aluguel duplicado em 2 dias depois de jantar com Felipe Ferraro não foram coincidências. Foram uma carta não assinada, e Ângela leu a sua mensagem tão claramente quanto lia lábios. Fica longe dele. Não pertences lá. O cartão de visita de Felipe ainda estava dentro da gaveta. Ângela abriu aquela gaveta 3 vezes naquela noite, pegou no cartão 3 vezes e voltou a pô-lo de volta 3 vezes. Uma mensagem seria suficiente. Aquele homem podia ter o seu emprego restaurado em 1 hora. Ele podia fazer o seu senhorio cair de joelhos e pedir-lhe perdão. Ela sabia disso, mas era precisamente porque sabia disso que não enviava a mensagem. Ela nunca tinha pedido nada a ninguém na sua vida. A sua mãe tinha morrido pobre e ainda assim pagou cada cêntimo que devia aos vizinhos. E se Ângela pedisse ajuda a Felipe agora, ela tornar-se-ia exatamente o que aquela mulher queria que o mundo inteiro acreditasse que ela era. Uma pequena caçadora de fortunas a agarrar-se a uma família rica. Não, ela preferia lavar pratos em 3 cozinhas diferentes. E assim, nos dias que se seguiram, Ângela levantava-se às 6 da manhã todos os dias e caminhava por bairro após bairro, a distribuir currículos. Cada restaurante abanava a cabeça assim que sabiam que ela tinha deficiência auditiva. Todas as noites, ela ainda voltava ao velho restaurante e sentava-se com Clara na mesa do canto. Não para reclamar porque não tinha contado à senhora mais velha sobre o aumento do aluguel, mas simplesmente porque era o único lugar que restava no mundo onde alguém lhe servia uma chávena de chá sem a fazer pedir. Clara observava a jovem a endireitar a pilha de currículos rejeitados. Observava os saltos desgastados dos seus sapatos e dizia muito pouco. Mas uma noite, quando Ângela foi à casa de banho, a senhora de 70 anos abriu silenciosamente a sua mala de pano e tirou o cartão de visita que tinha recuperado do lixo atrás do balcão. No dia em que o gerente deitou fora os velhos pertences de Ângela, um cartão com o nome de Felipe Ferraro e um número de telefone escrito à mão no verso. Clara estudou-o durante muito tempo à luz, depois guardou-o no bolso do seu casaco de lã, da maneira que alguém guardaria um cartão que esperara muitos anos para ser jogado. Na sexta-feira à tarde, a porta do restaurante abriu-se e o homem que entrou fez todo o pequeno restaurante parar. Uma figura alta num casaco preto,
seguida por um homem idoso com cabelo prateado, enquanto 2 carros pretos esperavam na berma da estrada lá fora e faziam os rapazes do bairro dispersar. Felipe Ferraro procurou com os olhos cada mesa. Não encontrou a pessoa que procurava e caminhou diretamente para o balcão onde a velha senhora estava sentada. Numa voz que permaneceu educada, mas não conseguia disfarçar a sua impaciência, ele disse que estava a procurar por Angela. Ela não lhe respondia há vários dias, e o número de telefone que ele tinha tentado tinha sido desligado porque a conta não tinha sido paga. Clara não respondeu imediatamente. Ela tirou os óculos de leitura, limpou-os lentamente na bainha do seu casaco de lã, pôs-nos de volta, depois levantou os olhos para o homem poderoso em pé à sua frente. Ela estudou-o durante muito tempo, dos olhos para as suas 2 mãos. Tão longo que Francisco atrás dele teve de limpar a garganta suavemente. Finalmente ela falou, fazendo uma pergunta que fez Felipe Ferraro, um homem que acreditava que nada no mundo o podia abalar, ficar congelado no meio daquele velho e desgastado restaurante de Brooklyn. Tu és filho da Adélia, não és? Esperei 15 anos para te perguntar isso. Felipe não perguntou como Clara sabia aquele nome. Ele simplesmente ficou ali e Clara apontou para a cadeira em frente a ela, com a autoridade familiar de uma avó a dirigir um neto. Senta-te, meu jovem. Esta é uma história que devias ouvir sentado. Ele sentou-se. Francisco afastou-se silenciosamente para ficar ao lado da porta, e a senhora de 70 anos serviu mais chá na sua própria chávena antes de começar, falando lentamente como alguém a virar as páginas de um velho álbum de família, uma a uma. Há 15 anos, quando o restaurante ainda lhe pertencia, o edifício de tijolos ao lado era um centro comunitário do bairro. Era pobre. O telhado pingava, as cadeiras abanavam. Mas todas as terças-feiras à tarde, uma mulher vinha lá. Era muito bonita, disse Clara. Não bonita no sentido de joias e cosméticos, mas de uma forma que fazia uma sala ficar solene quando ela entrava. O seu cabelo estava sempre preso num coque. O seu velho casaco de lã estava sempre engomado. E ela não ouvia. Ela nunca falava com a boca. Ela ensinava língua gestual gratuitamente a crianças pobres com deficiência auditiva no bairro. Crianças cujas famílias não podiam pagar nenhuma lição numa escola especializada. A mulher apresentava-se apenas como Adélia, sem apelido e sem endereço. Chegava de táxi e saía de táxi. E Clara era quem levava o café para a aula todas as semanas. Por isso, ela lembrava-se. Ela lembrava-se de tudo. Mas, acima de tudo, ela lembrava-se de uma rapariga de 12 anos, entre aquelas crianças, magra como um pau, que tinha perdido a audição 3 anos antes, após uma doença. A sua família era tão pobre que ninguém lhe tinha dado uma única lição de língua gestual adequada. Durante 3 anos, a rapariga tinha vivido como uma sombra, sem amigos e sem voz. Ela sentava-se enroscada no canto mais afastado da sala de aula e baixava os olhos sempre que alguém olhava para ela. Foi a mulher chamada Adélia que caminhou até aquele canto, ajoelhou-se até ficarem ao nível dos olhos e ensinou à rapariga o primeiro gesto que ela alguma vez tinha aprendido. Depois, semana após semana e mês após mês, Adélia tirou aquela criança das suas sombras com as suas próprias 2 mãos. Até que um dia, a rapariga ousou ficar em pé à frente de toda a turma e contar uma história com as suas mãos. E a primeira pessoa cujos olhos ela procurou foi a sua professora, a mulher que lhe tinha dado as palavras que ela levaria para o resto da sua vida. As tuas mãos são a tua voz. Clara parou e olhou para Felipe. Depois perguntou muito suavemente. Sabes quem era aquela menina? Não sabes? Felipe não respondeu. A sua mandíbula apertou, porque naquele exato momento, a porta do restaurante abriu-se e Angela entrou, como fazia todas as noites, com uma pilha de currículos debaixo de um braço. Ela congelou no meio do restaurante quando o viu. Viu Francisco e viu os 2 carros pretos pela janela. Mas Clara acenou-lhe para a mesa antes que ela pudesse virar-se e sair. A velha senhora escreveu rapidamente no caderno, que sempre mantinha no balcão, e empurrou-o para Angela. Ainda tens o dom que a tua professora te deu há tantos anos? Esse broche. Empresta-mo por um momento. Angela olhou de Clara para Felipe confusa, incapaz de entender o que estava a acontecer. Mas ela abriu a mala de pano que pendia ao seu lado
e tirou uma pequena caixa de estanho com a tinta desgastada, algo que ela tinha carregado de apartamento em apartamento ao longo dos anos como se fosse um documento de identificação. De dentro da caixa, ela levantou um broche em forma de andorinha, a sua prata escurecida pelo tempo. As suas pequenas asas abertas como se tivessem sido apanhadas no meio de uma volta rápida pelo ar. Ela colocou-o na palma da mão de Clara, e Clara colocou-o na de Felipe, a mão daquele homem, a mão que tinha assinado contratos de centenas de milhões de dólares, sem permitir que uma única pincelada de tinta tremesse. A mão que tinha apontado para os homens mais formidáveis da cidade, sem perturbar o ritmo da sua respiração, parou a meio do ar quando seus dedos tocaram a pequena andorinha de prata. Ele conhecia aquele broche. Ele tinha-o visto 1000 vezes ao longo da sua infância, preso à lapela do casaco da sua mãe, todas as terças-feiras à tarde, quando ela saía de casa, sem dizer a ninguém para onde ia. Ela tinha-o visto na fotografia de casamento a preto e branco que ficava acima da lareira, onde o seu pai, ainda um jovem e ainda não um chefe, prendia a mesma andorinha ao vestido da sua noiva, um presente de casamento que ele tinha encomendado a um ourives, porque dizia que a sua mulher era como uma andorinha, incapaz de cantar, mas mais bonita em voo do que qualquer pássaro cantor do mundo. Durante 15 anos, Felipe manteve a sala no fim do corredor trancada para não ter de se lembrar. No entanto, a sua mãe tinha permanecido aqui durante esses mesmos 15 anos. Dentro da caixa de estanho lascada de uma empregada de mesa de Brooklyn, dentro das 2 mãos que tinham assinado para ele no salão de banquetes, que ele era a última coisa que ela esperava naquela noite. Felipe Ferraro abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele levantou ambas as mãos para assinar, no entanto, os seus dedos apenas tremeram no ar antes de caírem de volta para os seus lados. O homem mais implacável de Nova York estava no meio do velho restaurante desgastado, com uma andorinha de prata na palma da mão, reduzido a silêncio em ambas as línguas que possuía. Angela olhou para ele, olhou para o broche, depois olhou para Clara, e peça por peça a verdade juntou-se nos seus olhos. A sua professora Adélia, a mulher que lhe tinha devolvido a voz, a minha mãe, as 2 breves palavras que ele tinha assinado à mesa junto à janela. Os olhos de Angela alargaram-se lentamente enquanto uma mão subia para cobrir a sua boca. Clara olhou para os 2 jovens de pé silenciosamente à sua frente e soltou um longo suspiro, como se estivesse a pôr de lado um fardo que tinha carregado durante muitos anos. Então ela disse as palavras finais daquela noite. Há 15 anos, ela tirou aquela menina do silêncio. 15 anos depois, o seu filho fez exatamente a mesma coisa no meio de um salão de banquetes. Senhor Ferraro, sou velha agora. Não acredito em coincidências. Acredito apenas que há dívidas de bondade que os céus insistem que as pessoas paguem, não importa quanto tempo leve. E esta, parece, finalmente chegou. Naquela noite, antes de sair do restaurante, Felipe fez a oferta que qualquer pessoa na sua posição teria feito. Ele sabia que ela tinha perdido o emprego. Ele sabia do aumento do aluguel. Os seus homens tinham descoberto tudo numa única tarde, e ele assinou claramente que ela devia deixá-lo cuidar disso, que uma conta seria aberta, e toda a dívida desapareceria antes do final da semana. Angela olhou para ele, e a sua resposta fez Francisco, parado perto da porta, levantar uma sobrancelha. Ela assinou lenta e claramente, cada movimento firme como um prego a ser pregado na madeira. Obrigada, mas não. Não vou aceitar dinheiro que não ganhei com o meu próprio suor. A minha mãe morreu sem dever um cêntimo a ninguém, e não vou começar agora. Se me queres ajudar, ajuda-me de uma forma que me permita manter a cabeça erguida quando a aceitar. Seguiu-se um longo silêncio. Então o canto da boca de Felipe levantou-se daquela forma que não era exatamente um sorriso, e ele assinou. Tudo bem, então ouve a minha segunda oferta. O hotel da minha família em Manhattan precisa de um coordenador de lobby. O empregado anterior saiu no mês passado. É uma posição real, com um salário real e uma entrevista real. Vou dizer ao chefe de recursos humanos para aceitar a tua candidatura. É tudo. Se passares ou falhares, será entre tu e eles. Não vou levantar um dedo. Angela estudou-o por um longo momento, procurando nos seus olhos algum vestígio de uma promessa vazia ou pena embrulhada em belo papel. Ela não encontrou nada. Ela viu apenas justiça e acenou.
Na terça-feira de manhã, ela estava em frente ao hotel da família Ferraro, numa avenida de Manhattan, vestindo as roupas mais arrumadas que tinha, o seu currículo seguro dentro de uma pasta rígida. A mulher que a entrevistava era a chefe de recursos humanos, uma mulher com cabelo sal e pimenta, e 30 anos de experiência, que claramente não tinha intenção de conceder favores a ninguém. Ela inseriu cada pergunta num tablet para Angela ler, e a primeira foi tão afiada como uma faca. Esta posição requer lidar com queixas de clientes, reservas incorretas e pedidos urgentes. Como pretendes gerir essas responsabilidades quando não consegues ouvir o telefone? Angela não vacilou. Ela abriu a sua bolsa e colocou o seu telefone na secretária com uma aplicação de conversão de voz para texto já a correr, seguida por um caderno cheio de respostas preparadas para 50 situações comuns, todas as quais ela tinha compilado sozinha após 3 anos a trabalhar no restaurante. Então ela escreveu no tablet: "Não consigo ouvir um telefone, mas consigo ler o rosto de um cliente antes mesmo de ele abrir a boca. Alguém que se prepara para reclamar, segura o pescoço rígido e bate com a mão no balcão. Alguém que precisa de ajuda urgente, começa a procurar um empregado com os olhos antes mesmo de entrar no lobby. Em 3 anos, nenhum dos meus clientes teve de repetir um pedido porque eu escrevo tudo e não esqueço. Testem-me." A chefe de recursos humanos fez exatamente isso. Ela criou 3 situações em sucessão. Um viajante internacional que perdeu a sua bagagem, um grupo a chegar 2 horas mais cedo enquanto os seus quartos ainda estavam a ser limpos, e um cavalheiro furioso com uma conta incorreta. Angela lidou com cada situação através da escrita e da aplicação de forma eficiente e educada, sempre com um plano de contingência. No terceiro cenário, ela até acrescentou que quando um cliente estava zangado, o facto de ela escrever calmamente, em vez de discutir muitas vezes, acalmava-o mais rapidamente, porque era difícil para alguém continuar a gritar para um pedaço de papel. A mulher leu essa frase e riu alto pela primeira vez durante a entrevista. 3 dias depois, Angela recebeu uma oferta de emprego por e-mail. O salário era 1,5 vezes o que ela tinha ganho no restaurante. Os benefícios eram completos, e nenhuma linha mencionava o nome Ferraro. Ela ficou no meio do seu apartamento apertado e leu a carta 3 vezes. Depois fez algo que não fazia há 8 anos. Abriu a janela, olhou para a rua de Brooklyn, enquanto as suas luzes começavam a brilhar, e permitiu-se ficar ali a rir sozinha por muito tempo. Naquela mesma terça-feira à noite, do outro lado do rio, no andar mais alto de uma torre com vista para o porto, Felipe Ferraro estava em frente à última porta, no fim do corredor na sua cobertura. Ele tinha estado ali muitas vezes nos últimos 12 anos, nunca por mais de 3 segundos, mas esta noite ele permaneceu por muito tempo, a pequena chave descansando na sua palma, a chave que ele guardava dentro de um cofre ao lado dos documentos mais importantes da sua vida. Finalmente, o som da fechadura a girar quebrou o corredor vazio, seco e duro, como uma batida no seu próprio peito. A sala permaneceu exatamente como estivera quando a sua mãe estava viva. A poltrona ao lado da janela, a lâmpada de leitura, o casaco de lã pendurado atrás da porta e as prateleiras de madeira cheias de livros amarelados sobre língua gestual, os primeiros livros da sua vida, a primeira linguagem que aprendera, não em papel, mas através dos 10 dedos da sua mãe. Ele sentou-se na poltrona, pegou no livro do topo da pilha, soprou a fina camada de poeira e abriu-o numa página coberta pelas desajeitadas marcas de lápis de uma criança de 5 anos a praticar como desenhar a forma de uma mão. A luz na sala, no fim do corredor, permaneceu acesa até quase às 3 da manhã, e se alguém tivesse podido olhar para dentro, teria acreditado. O chefe que controlava metade do porto, sentado sozinho sob uma lâmpada de leitura, as suas grandes mãos repetindo pacientemente gestos que tinham ficado rígidos após 15 anos sem uso, a afiar lentamente a primeira língua da sua vida novamente, não para um negócio, não para uma luta pelo poder, mas para as conversas que queria ter com uma mulher que podia ler mentiras nos olhos de uma pessoa. A única coisa que nenhum deles sabia era que numa propriedade à beira-mar em Long Island, a mulher que tinha perdido a primeira jogada também estava acordada. E espalhadas pela mesa à sua frente, havia uma coleção de fotografias tiradas à distância. Felipe ia entrar num restaurante em Brooklyn, Angela.
parada do lado de fora dos portões de um hotel de Manhattan. Cada imagem virada sob a lâmpada de secretária por dedos pintados de vermelho que nunca tremiam. O outono passou sobre Nova York através de uma série de encontros que ambos chamaram pelos nomes mais comuns. Uma chávena de café depois do seu turno, um passeio de domingo à tarde ao longo do porto, um jantar num canto isolado de um pequeno restaurante onde ninguém reconhecia o notório chefe quando ele se sentava de costas para a porta. E com cada encontro, as mãos de Felipe começaram a mudar. Na primeira semana, ele ainda assinava devagar, tropeçando em alguns lugares, às vezes parando para procurar um gesto, como alguém procura uma palavra que não usa há anos. Ângela corrigiu-o pacientemente, nunca rindo quando ele cometia um erro, simplesmente repetindo o movimento correto muito devagar e esperando que ele seguisse. Na quarta semana, aquelas mãos moviam-se tão fluentemente como se nunca tivessem dormido durante 15 anos. E Ângela até percebeu que ele tinha começado a desenvolver o que ela chamava a sua própria voz, um estilo de assinatura conciso, contido, livre de movimentos desnecessários, exatamente como o próprio homem. Em troca, ela ensinou-lhe algo que não podia ser encontrado em nenhum dos livros na estante de madeira da sua mãe. Ela ensinou-lhe como ficar em silêncio sem estar sozinho. Uma tarde, sentada num banco com vista para o rio, ela assinou que as pessoas ouvintes tinham sempre medo do silêncio. Que elas apressavam-se a enchê-lo com todo o tipo de palavras vazias, mas o seu mundo continha quase nada exceto silêncio. E assim ela aprendera que sentar-se ao lado de alguém, sem precisar de dizer nada, e ainda assim sentir que nada faltava, era a forma mais verdadeira de proximidade. Felipe leu cada movimento, depois fez exatamente o que ela tinha dito. Ele não respondeu. Ele simplesmente sentou-se ali, e pela primeira vez na sua vida, o silêncio não o pesava como aqueles jantares sozinho à longa mesa posta com apenas uma cadeira. Descansava ao seu lado levemente, como o calor a flutuar do ombro da pessoa sentada perto dele. Uma noite, depois de observar os seus dois seguranças afastarem uma multidão de repórteres da entrada do restaurante com nada mais do que um olhar, Ângela pousou a sua chávena de chá e fez a pergunta que tinha guardado por muito tempo. Eu sei o que as pessoas chamam a ti pelas costas. Eu sei porque é que aquela sala inteira prendeu a respiração quando te levantaste naquela noite. Já alguma vez te perguntaste por que é que eu não tenho medo de ti? Felipe olhou para ela e assinou. Eu perguntei-me. Ângela respondeu com mãos lentas, cada palavra caindo claramente entre eles. Passei toda a minha vida a ler as pessoas através dos seus olhos, porque não consigo ouvir as suas mentiras. As pessoas são muito boas a mentir com as suas bocas, mas ninguém nunca conseguiu mentir-me com os seus olhos. E nos teus olhos, desde a primeira noite, eu vi apenas exaustão. Não vi crueldade. As mãos de Felipe permaneceram imóveis na mesa por muito tempo antes de ele assinar. És a primeira pessoa a dizer-me isso em 20 anos. Ela sorriu e respondeu. Então, nos últimos 20 anos, só encontraste pessoas cegas. O que aconteceu a seguir fez o guarda-costas a 1,5 metros de distância virar completamente a cabeça para eles. Porque pela primeira vez em todos os anos em que servira Felipe Ferraro, ele ouviu-o rir. Não era o enrugamento frio da sua boca que aparecia durante as negociações, mas riso real a subir do seu peito, fazendo os seus ombros abalar e tirando 10 anos do rosto congelado que a cidade temia. Ângela não conseguia ouvir aquele riso, mas ela viu-o. E ela pensou que de todas as coisas que ela alguma vez tinha visto em vez de ouvir, este era o mais bonito. Mas à noite, sozinha no andar mais alto com vista para as luzes do porto, Felipe confrontou o que o riso da tarde não conseguia afastar. Ele sabia exatamente quem era. Ele sabia o que as pessoas além dessas janelas estavam dispostas a fazer para alcançar uma fraqueza na família Ferraro. Durante 20 anos, ele tinha sobrevivido porque não tinha fraqueza nenhuma. Sem esposa, sem filhos, ninguém que um inimigo pudesse agarrar. Agora, cada tarde passada ao lado de Ângela era mais uma ocasião em que ele colocava um refém nas mãos do submundo com os seus próprios dedos. O seu mundo era uma sentença de morte pairando sobre a cabeça de qualquer um que ele amasse. A sua mãe tinha vivido toda a sua vida dentro de táxis não marcados e segundas-feiras secretas porque o seu pai tinha compreendido essa verdade. E agora Felipe também a compreendia.
Em algumas noites, ele pegava no seu telefone e preparava-se para escrever a Ângela que eles deviam parar, que ela merecia uma vida sem um guarda-costas a 1,5 metros de distância. Mas então ele lembrava-se das suas mãos, a dizer-lhe que duas pessoas podiam sentar-se juntas sem falar e ainda assim sentir que nada faltava. E ele pousava o telefone, prometendo a si mesmo apenas mais uma semana. Então essa semana tornou-se a próxima. Continuou até a primeira segunda-feira de novembro, quando Francisco entrou no escritório de Felipe sem bater, algo que ele só fazia quando a situação era séria, colocou um itinerário de voo impresso para um avião privado na secretária e falou numa voz que tinha caído anormalmente baixa. Senhor, Bianca deixou Nova York num avião privado esta manhã. Ninguém na casa foi informado. O seu destino era um pequeno aeroporto fora da cidade, onde a família Voss tem um hangar registrado. E os meus homens confirmaram que Elias Voss já estava à espera lá antes do amanhecer. Felipe leu o itinerário de voo 2 vezes, pousou-o e fez a pergunta que um homem como ele era obrigado a fazer. O que é que a Bianca poderia vender ao Voss? Ela possui 30% das ações, mas não tem poder de veto. Todos os contratos portuários estão no meu nome. Ela não tem nada para colocar na mesa antes de uma velha raposa como Elias Voss. Francisco não respondeu imediatamente. O velho ficou ali com ambas as mãos cruzadas atrás das costas, estudando o seu jovem mestre durante muito tempo. Então ele fez algo que fez Felipe franzir o sobrolho. Puxou uma cadeira e sentou-se sem esperar por ser convidado, algo que Francisco não tinha feito uma vez nos últimos 2 anos, e ele falou com a voz de um homem que tinha carregado algo pesado por tempo demais. Senhor, há algo que tenho guardado há 2 anos. Promete a mim mesmo que só o revelaria quando tivesse a certeza. E esta manhã, quando aquele avião aterrou no aeroporto da família Voss, tive a certeza. Ele tirou uma pequena chave de um cofre do bolso interior do seu casaco e colocou-a na secretária. E 1 hora depois, na mesa de vidro do escritório com vista para o porto, um velho fichário de couro estava aberto, cheio da caligrafia de Aurélio Ferraro. Francisco contou a história lentamente e precisamente, como um homem a dar testemunho perante um tribunal. Cerca de 4 meses antes da sua morte, o velho mestre começou a suspeitar de algo. 3 remessas Ferraro em sucessão foram detidas pela alfândega, e todas as vezes selecionavam os contentores que transportavam a carga mais valiosa, enquanto as remessas Voss, que viajavam pela mesma rota, passavam com uma facilidade notável. Esse padrão não foi má sorte. A informação estava a ser vazada, e horários portuários suficientemente detalhados para tornar isso possível estavam apenas nas mãos de 5 pessoas. Aurélio eliminou-os silenciosamente um por um, até que a lista continha apenas um nome, o nome da mulher que dormia ao seu lado todas as noites. O velho mestre não conseguia acreditar, disse Francisco. Ele ordenou uma investigação mais profunda e os seus homens descobriram o que está dentro deste ficheiro. Documentos pertencentes a uma empresa offshore registrada em nome de um advogado intermediário. Mas quando seguiram o dinheiro, as suas despesas correspondiam dia a dia, as joias, as férias e até o apartamento secreto em Miami que Bianca nunca tinha revelado ao seu marido. Durante 3 anos, aquela empresa offshore tinha recebido pagamentos regulares de um fundo de investimento. Todos no seu mundo sabiam que era a reserva escondida de dinheiro não declarado de Elias Voss. Felipe virou as páginas uma a uma, a sua expressão inalterada. Mas Francisco viu as articulações dos dedos do seu jovem mestre a ficarem brancas contra a borda da mesa de vidro, e então ele continuou com a parte mais difícil. A investigação estava a aproximar-se da sua fase final. O velho mestre pretendia convocar o conselho de família no final desse mês e trazer tudo à tona. A data tinha sido escolhida. As pessoas tinham sido convidadas. Mas 3 dias antes da reunião, ele nunca acordou. Um ataque cardíaco durante o sono, concluíram os médicos. Na sua idade, com o seu coração, ninguém fez perguntas. Houve um grande funeral. Toda a cidade veio prestar as suas condolências e a viúva ficou ao lado do caixão, a chorar tão lindamente que os jornais a fotografaram. A sala permaneceu silenciosa durante muito tempo, com apenas a buzina distante de um navio a subir do porto. E, finalmente, Felipe perguntou:
A sua voz tão baixa que a pergunta parecia dirigida menos a Francisco do que a si mesmo. Acreditas que o meu pai morreu naturalmente? Francisco olhou diretamente nos seus olhos, e a sua resposta foi a resposta de um homem que nunca tinha dito o que não podia provar. Não sei, senhor. Perguntei-me isso todas as noites durante 2 anos. Não tenho uma única prova. Os médicos podem ter estado certos. O seu coração estava realmente fraco. Mas eu sei uma coisa. Aquela mulher ganhou tudo com a sua morte. Ela escapou à investigação, manteve as suas ações, manteve a sua reputação. E se estás a perguntar se acredito em coincidências, então já sabes que na minha idade, parei de acreditar em coincidências há muito tempo. Então o velho baixou a voz. E o que ele contou a seguir já não era um relatório, era uma memória. Sabes como todo este mundo ria do teu pai, senhor? Um homem a preparar-se para liderar a família. No entanto, ele escolheu casar com uma mulher com deficiência auditiva sem nome, que ninguém reconhecia. Diziam todas as coisas cruéis pelas costas. Chamavam-lhe fraco. Diziam que a família Ferraro iria declinar por causa de uma mulher que não conseguia falar. Um homem chegou a ousar dizer isso cara a cara dele num jantar. E o teu pai respondeu com apenas uma frase antes de sair. Ele disse: todos vocês foram capazes de ouvir toda a vossa vida, mas nunca entenderam ninguém. A minha esposa não ouve, mas ela entende-me com um único olhar. Então, qual de nós é verdadeiramente surdo? Francisco fez uma pausa, limpou a garganta, depois terminou. Não te estou a contar isto para te fazer lamentar. Estou a contar-te isto porque nas últimas semanas tenho te observado com aquela rapariga de Brooklyn e tenho visto o meu velho mestre tão claramente que houve momentos em que tive de me virar. Esse sangue não desapareceu, senhor. Tem estado apenas à espera. Felipe permaneceu imóvel por muito tempo, depois fechou o ficheiro, colocou-o dentro de uma gaveta trancada, e quando levantou a cabeça, Francisco viu que os olhos do seu jovem mestre tinham mudado. Já não eram os olhos de um homem que acabara de receber notícias terríveis. Eram os olhos de um homem que tinha começado um jogo. Coloca alguém a vigiar a Bianca a partir de hoje. Cada reunião, cada chamada, cada documento que ela assina, quero saber com quem ela toma o pequeno almoço e a que horas vai dormir. Mas Francisco, escuta com atenção. Ela não deve sentir nem um único fio de cabelo fora do lugar. Porque se ela alguma vez fez o que começo a acreditar que ela fez, então ela é mais perigosa do que todos os homens com quem já me enfrentei juntos. E desta vez, ela não me atingirá. Ela atingirá o lugar mais mole. Uau! Semanas após aquele voo secreto, Ângela recebeu um envelope oficial entregue pela gerência do hotel à recepção onde trabalhava, acompanhado de uma nota do RH afirmando que a viúva do falecido presidente solicitava uma breve reunião privada. Dentro, havia uma carta escrita à mão, em papel grosso, assinada por Bianca Ferraro. A carta enquadrava o almoço não apenas como um pedido de desculpas pessoal, mas como um gesto formal para esclarecer as coisas pelo bem de Felipe, para que a sua família não permanecesse dividida. Ângela leu a carta 3 vezes durante a sua pausa e carregou a sua incerteza com ela durante 2 dias inteiros. Ela não era ingênua. Ela lembrava-se exatamente do que aqueles lábios pintados tinham moldado sob os candelabros. Mas esta carta falava na única língua contra a qual uma órfã não tinha defesa natural. A linguagem da família, porque ela sabia que estava a entrar cada vez mais na vida de Philippe. E esta mulher, por mais terrível que fosse, ainda era a viúva do seu marido. Ainda um nome que apareceria em todas as festas e reuniões familiares Ferraro. E se houvesse mesmo uma hipótese de 1% de transformar o inimigo do homem que ela amava numa pessoa comum que pudesse sentar-se à mesma mesa, não valia a pena tentar um almoço? Ela pediu conselho a Clara. A velha senhora estudou a carta durante muito tempo. Depois escreveu: não acredito que uma cobra se torne inofensiva porque muda de pele. Mas acredito que és esperta o suficiente para almoçar com uma num lugar cheio. Vai ouvir o que ela tem a dizer. Só não bebas nada que ela te sirva. O almoço aconteceu num restaurante elegante no coração de Manhattan, onde as janelas de vidro davam para a avenida e cada mesa ficava suficientemente longe da próxima para que ninguém pudesse ouvir a conversa de outra pessoa. Bianca chegou antes da hora marcada. Algo invulgar para uma mulher habituada a fazer toda a cidade esperar por ela.
E durante toda a refeição, ela pareceu uma pessoa completamente diferente. Não havia pérolas orgulhosas à volta do seu pescoço. Ela tinha se vestido com uma simplicidade calculada. Ela comunicou com Angela através de um bloco de notas que tinha trazido consigo. A sua caligrafia limpa e cuidadosa, perguntando sobre o novo trabalho de Angela, elogiando a sua determinação, contando-lhe sobre a sua própria infância pobre numa pequena cidade antes de casar com a riqueza. E perto do fim da refeição, aqueles olhos perfeitamente delineados ficaram vermelhos no momento exato e no grau exato, enquanto ela escrevia: "Tratei-te da mesma forma que as pessoas me tratavam quando era pobre. É isso que me envergonha mais. Vais deixar-me reparar, mesmo que seja numa pequena parte disso?" Então ela colocou uma rígida caixa preta de presente, amarrada com fita na mesa. Dentro havia uma mala de couro cor de creme, de uma casa de moda, que Angela só tinha visto atrás de vitrinas. Bianca continuou a escrever: "Não recuses. Não é um suborno. É um pedido de desculpas de uma mulher para outra. Uma mala adequada para os teus dias de trabalho, para que cada vez que a carregues, saibas que há uma velha senhora em Long Island a tentar aprender a ser uma boa pessoa novamente." Angela olhou para a mala, depois para a mulher sentada à sua frente. Ela permaneceu cautelosa durante toda a refeição. Ela não bebeu nada, exceto o copo de água que pediu para si. Mas naquele momento as suas defesas diminuíram, porque o presente veio embrulhado numa história de pobreza que se assemelhava à sua própria, porque o pedido de desculpas tinha sido escrito à mão, em tinta real, em papel real, e porque no fundo dela, a criança órfã que ela fora ainda ansiava que uma pessoa mais velha admitisse que lhe tinha feito mal apenas uma vez. Por isso ela aceitou, curvou a cabeça em agradecimento, e nunca viu, não podia possivelmente ter visto, o breve olhar que Bianca lançou à mala quando ela mudou de mãos. O olhar de um caçador a verificar uma armadilha pela última vez, porque aquela mala tinha passado uma manhã inteira nas mãos das pessoas de Bianca antes de ser colocada dentro da caixa, e o que tinha sido costurado no seu forro não era um pedido de desculpas. Durante esses mesmos dias, a maquinaria do submundo de Nova York estava a virar-se para um único encontro. O Conselho das Famílias Aliadas tinha agendado a sua principal reunião para o final do mês para finalizar a estrutura do controlo portuário para os próximos 5 anos. Uma reunião em que cada assinatura que Felipe colocasse no papel determinaria o destino de centenas de milhões de dólares e como peixes a cheirar sangue na água. As pessoas de Elias Voss começaram a aparecer mais frequentemente em torno das ligações da família Ferraro. Um advogado sugeriu uma parceria numa gala de caridade. Um fundo de investimento desconhecido inquiriu sobre a compra de um pequeno bloco de ações. Eram sondagens gentis, mas Felipe reconheceu cada uma delas, e Francisco registrou cada nome. Entretanto, dentro do carro estacionado em frente ao restaurante de Manhattan naquela tarde, Trevor Ashford estava ao volante, à espera que a sua tia emergisse. E quando Bianca abriu a porta e se sentou no banco de trás, vestindo o sorriso de uma mulher que tinha completado a sua tarefa, o olhar de Trevor desceu para a segunda caixa preta, ainda nas suas mãos, idêntica à que ela acabara de dar. As suas mãos apertaram o volante até os seus nós dos dedos ficarem brancos e a sua voz sair seca. "Tens a certeza que isto não pode ser rastreado até mim? Pois não? O dispositivo dentro daquele forro foi comprado através da minha conta. Disseste que seria usado uma vez e depois destruído. Tu prometeste." No retrovisor, os lábios pintados de Bianca curvaram-se no sorriso que Trevor aprendera a temer desde a infância, e ela disse exatamente 4 palavras antes de sinalizar para o carro se mover. "Apenas conduz o carro." A reunião do conselho teve lugar numa tarde de final de mês no andar de cima do hotel da família Ferraro, o mesmo hotel onde Angela trabalhava. Dentro de uma sala de conferências selada no nível mais alto com representantes de 6 famílias aliadas, Bianca também estava presente como proprietária de 30% das ações, sentada na extremidade da mesa. Incomumente silenciosa e submissa durante as primeiras 2 horas, Angela não tinha nada a ver com aquela reunião. Ela tinha apenas um simples acordo com Felipe. Ele tinha lhe enviado uma mensagem que a reunião terminaria por volta das 18 horas, que ela podia esperá-lo no lounge do último andar
e eles iriam jantar depois. E assim, às 17h45, a jovem recepcionista recebeu permissão para sair da recepção mais cedo e andou de elevador para o último andar com a mala cor de creme pendurada no ombro, a mala que ela tinha carregado durante toda a semana, como forma de se lembrar que as pessoas podiam mudar. Ela sentou-se no sofá na sala de espera, colocou a mala ao seu lado, completamente alheia ao facto de a assistente de Bianca a ter escoltado pessoalmente para passar pelo posto de controlo de segurança primário do Rés do Chão, usando o seu passe de autorização de alto nível sob o pretexto de alojamento de convidados. Tudo explodiu 15 minutos depois, quando o mesmo assistente regressou ao lounge, alegando ruidosamente que o protocolo VIP padrão exigia uma verificação manual secundária antes de Felipe sair. O pedido soou tão razoável que Angela assentiu imediatamente. O assistente abriu a mala e procurou-a casualmente. Depois parou de repente, pressionou os dedos contra o forro no fundo, cortou a costura que já tinha sido frouxamente cosida e puxou um objeto plano de metal preto menor que uma caixa de fósforos. Ele gritou imediatamente por ajuda. As portas da sala de conferências voaram abertas. Guardas de segurança correram para fora. E em 3 minutos, o conselho mais poderoso de Nova York estava de pé à volta da mesa, na sala de espera, onde o dispositivo metálico jazia no centro. Um gravador especializado ainda a funcionar, a sua luz vermelha a piscar, tendo capturado as 2 horas completas de discussão confidencial sobre a estrutura do controlo portuário através da fina parede. Um especialista em segurança de uma das famílias aliadas pegou no dispositivo e examinou-o, e a sua conclusão caiu pela sala como o golpe de um machado. Este modelo não era vendido no mercado aberto. Foi feito à medida da mesma linha que 2 dispositivos descobertos em operações de vigilância anteriores. E ambos os incidentes tinham sido rastreados à mesma fonte. Pessoas a trabalhar para Elias Voss, todos os pares de olhos viraram-se para Angela. Ela estava no meio do círculo, ainda incapaz de compreender o que tinha acontecido. Vendo apenas bocas a moverem-se rapidamente à sua volta, e ela fez o que tinha feito a vida toda, ela leu-os. Ela leu cada forma de cada palavra, e cada uma rasgou-a. A empregada de mesa, uma espiã, a família Voss plantada aqui, que a trouxe para este andar. Então Bianca empurrou a multidão e deu um passo em frente, e o espetáculo começou. A mulher pressionou uma mão ao peito e vacilou durante exatamente um compasso para que 2 pessoas tivessem de a apoiar. Então ela falou alto, claramente e devagar, e Angela compreendeu imediatamente que o ritmo cuidadoso era deliberado. Bianca queria que ela lesse cada palavra. Meu Deus, eu fui tão tola. Fui eu. Eu trouxe esta rapariga para a nossa família com as minhas próprias mãos. Vocês lembram-se do banquete de outono, não lembram? E eu arranjei-a como par para Felipe, como uma cruel pequena diversão. Pensei que tinha escolhido uma empregada de mesa pobre qualquer, ao acaso. Nunca imaginei que ela já se tivesse colocado lá, à espera que eu a escolhesse. Não entendem? A família Voss plantou-a de antemão. Eles estudaram o meu filho. Sabiam que ele se tornaria vulnerável a uma rapariga com deficiência auditiva por causa da sua mãe. Meu Deus, eles até usaram os mortos para construir a sua armadilha. E eu não fui mais do que uma velha tola que eles manipularam para se tornar a ponte. Pequei contra a memória do meu marido. Então ela chorou, lágrimas reais a escorrerem pelas suas bochechas, as lágrimas de uma atriz que tinha ensaiado em frente a um espelho durante uma semana inteira, enquanto cada forma que os seus lábios formavam picava Angela como outra agulha. A sala vacilou visivelmente. Poderosas cabeças prateadas viraram-se umas para as outras. Algumas começaram a abanar a cabeça. A história de Bianca encaixava-se perfeitamente. Uma rapariga pobre apareceu no momento exato, conquistou o coração do chefe com uma velocidade não natural, foi contratada para o próprio hotel, onde a reunião confidencial estava a decorrer, e agora ela estava sentada diretamente ao lado da sala de conferências, com um gravador Voss escondido na sua mala. Cada peça encaixava porque a pessoa que criara a história tinha esculpido cada peça com antecedência. Angela queria falar. Ela precisava de falar. Ela deu um passo em frente e ergueu ambas as mãos, assinando rápida
e desesperadamente. Ela deu-me esta mala. Ela convidou-me para almoçar. Ela escreveu-me uma carta de desculpas. Mas os olhos à volta da sala observavam as suas mãos a moverem-se como se estivessem a assistir a uma língua estrangeira que ninguém se importava de traduzir entre 4 décadas de poder reunidas naquela sala. Ninguém se tinha dado ao trabalho de aprender um único sinal. Ela estava a gritar com os 2 braços no meio de um mundo surdo. E pela primeira vez na sua vida, Angela compreendeu o que significava verdadeira mudez. Não era não conseguir falar. As portas da sala de conferências fecharam-se, e um silêncio pesado pairou no ar. Todos os olhos estavam fixos em Felipe, que permanecia imóvel à cabeceira da mesa, o seu rosto uma máscara de pedra. O burburinho da multidão cresceu, uma onda de ansiedade que o velho mais antigo da aliança decidiu sufocar. Um único toque do seu dedo na mesa silenciou a sala. Os seus olhos pousaram em Felipe. Ferraro, a sua voz ecoou, carregada com o peso de 100 anos de leis. Todos nós conhecemos a lei. Quem quer que coloque um dispositivo de escuta numa reunião do conselho, traiu todas as famílias aqui representadas. E um traidor deve ser tratado de acordo com essa lei. Não há exceções. Não há zona cinzenta. Um momento de pausa. A única questão que resta é esta. Tu tens de ser o escolhido para lidar com ela, porque ela pertence-te. Estamos à espera para ver se escolhes essa rapariga ou a honra do nome Ferraro. Felipe não respondeu de imediato. Saiu do seu lugar, atravessando a sala em passos medidos. Passou por Bianca, que enxugava as lágrimas com um lenço de renda, sem lhe dedicar um olhar, e parou diante de Aurora, a uma distância que os separava debaixo dos candelabros naquela primeira noite. Só que então ele aproximou-se para a erguer. Esta tarde, a sala inteira esperava que ele fizesse o oposto. Ergueu as mãos e, diante de 40 pares de olhos que não conseguiam entender, dirigiu-se a ela na língua que apenas 2 pessoas naquela sala falavam. Lentamente, com peso em cada movimento, como se colocasse um fardo numa balança, ele disse: "Olha nos meus olhos e diz-me a verdade." Aurora ergueu o olhar. Estivera ali, naquele círculo, por quase meia hora, fora chamada de espiã, por 40 bocas que se moviam, agitara os braços no vazio como uma afogada. Mas agora, quando a única pessoa que a entendia finalmente lhe pedia para falar, os seus ombros endireitaram-se em vez de ceder. As suas mãos subiram para responder, já sem tremer. Ela comunicou com cada movimento, clara o suficiente para se gravar no ar. Eu não sabia o que estava dentro da mala. A mala foi um presente daquela mulher. Mas não vou ficar aqui a contar uma história patética, a implorar que acreditem em mim, porque quero que se lembrem de algo. Durante 27 anos, o mundo inteiro olhou através de mim como se eu fosse um vidro. Tu foste a primeira pessoa que me viu. Tu foste a primeira pessoa que fez o mundo parar e olhar para mim. Por isso, se nem tu me consegues ver agora, então este mundo é exatamente o que eu sempre soube que era, e deves fazer o que tens de fazer. Não te culparei. Então, fez algo que silenciou até aqueles que não entendiam a língua que ela usava. Tirou a mala creme a tiracolo e colocou-a na mesa, no centro da sala. Gentilmente, como se devolvesse algo que nunca lhe pertencera verdadeiramente, afastou-se e ficou ereta, o queixo erguido, os braços relaxados ao lado do corpo. Sem uma lágrima ou um gesto de súplica, uma empregada de mesa do Brooklyn, diante das 6 famílias mais poderosas de Nova York, com a postura da única pessoa na sala que nada devia a ninguém. Essa recusa em implorar perfurou Felipe mais profundamente do que qualquer defesa jamais poderia ter feito, porque ele passara 40 anos entre pessoas que imploravam, e os culpados sempre imploravam melhor. Os culpados vinham preparados com lágrimas e histórias, como a mulher atrás dele. A pessoa à sua frente oferecia apenas uma coisa, a verdade nua, sem embrulho bonito, juntamente com o direito de decidir por si mesmo se acreditava nela. Mas a prova ainda estava sobre a mesa. A luz vermelha continuava a piscar. A história de Bianca continuava a encaixar-se peça por peça. 2000 Nones a julgar no submundo tinham ensinado a Philip uma lição implacável. A emoção era um luxo que um homem na sua posição não podia dar-se ao luxo de gastar.
virou-se para encarar o conselho e declarou, com uma voz não mais alta do que o usual, embora ninguém se atrevesse a interrompê-lo: a lei é a lei. Não estou a pedir uma exceção, mas a lei também diz que uma pessoa acusada deve ser investigada antes que o julgamento seja executado. Coloco a honra do nome Ferraro como minha garantia. Deem-me 48 horas. Depois de 48 horas, estarei diante deste conselho com a verdade, seja ela qual for. E se eu estiver errado, farei cumprir a lei com as minhas próprias mãos. Ninguém precisará de me lembrar. O ancião estudou-o por um longo momento, depois assentiu uma vez. 48 horas, Ferraro. Nem um minuto a mais. Aurora leu todo o julgamento nos lábios de ambos os homens. Olhou para Filipe uma última vez, mas ele não se virou para ela. O seu rosto fechara-se no rosto do chefe da máfia, e ela compreendeu. Curvou a cabeça para a sala que já a condenara. Depois caminhou para a porta com passos firmes, desceu no elevador, atravessou o grande lobby enquanto os seus colegas perplexos a viam passar e saiu para a chuva de Nova York sem parar para vestir o casaco. De volta à sala de conferências, Filipe permaneceu imóvel ao lado da mesa, segurando a mala creme, enquanto o conselho murmurava e começava a dispersar-se à sua volta. Bianca foi levada para a porta pelo seu sobrinho, exibindo a postura quebrada de uma mulher devastada. E dentro de Filipe, duas forças o estavam a rasgar. De um lado, 20 anos de experiência gritavam que todas as provas apontavam na mesma direção, que as mais magníficas decepções que ele alguma vez testemunhara sempre se vestiram de inocência. Do outro lado, estavam os olhos que não imploraram, e uma frase assinada junto ao rio que voltava e voltava, recusando-se a desvanecer. Passei a minha vida inteira a ler as pessoas através dos seus olhos, porque não consigo ouvir as suas mentiras. Se ela conseguia ler mentiras através dos olhos de uma pessoa, então por que é que ele, um homem que vencera todos os jogos a ler as pessoas, tinha medo de confiar nos seus próprios olhos quando olhavam para ela? Felipe tirou o telemóvel e discou um único número. No momento em que a pessoa do outro lado atendeu, ele falou sem cumprimentos, com a voz de um homem que entrara no jogo final. Franco, cancela tudo na minha agenda. Traz-me todas as gravações de segurança deste hotel. Todos os andares, todos os cantos, todas as horas dos últimos 7 dias, juntamente com o arquivo pessoal de todas as pessoas que estiveram no último andar esta tarde. Tenho 48 horas para encontrar uma cobra. E juro-te, desta vez vou segui-la até ao seu ninho. Naquela noite, o letreiro do Brooklyn Diner há muito que fora desligado. Mas para além das janelas embaciadas pelo vapor, uma única lâmpada amarela ainda ardia sobre a mesa de canto onde Aurora estava sentada com Pérola, o bule de chá entre elas já frio, e nenhuma das duas se preocupava em servir. Aurora não contou o que acontecera naquela tarde. Não precisava. As notícias no mundo de onde acabara de ser expulsa viajavam mais rápido que a chuva. Ela simplesmente sentou-se em silêncio por muito tempo. Depois, lentamente, abriu a bolsa de pano ao seu lado, tirou a caixa de estanho lascada, levantou a tampa e colocou a andorinha de prata na palma da mão, estudando-a sob a luz, como se estivesse a olhar para algo que chegara ao fim. Tirou o seu caderno e escreveu em linhas pequenas e uniformes. Vou devolvê-la. Por favor, devolve-lha por mim. Pertencia à mãe dele, por isso pertence à família Ferraro. Eu não. Estar naquela sala a tarde toda ensinou-me algo. Pessoas como eles têm as suas próprias leis, a sua própria língua, até a sua própria verdade. Tudo o que faço ao entrar é quebrar as coisas ainda mais. Talvez eu nunca tenha pertencido à história deles para começar. Pérola leu cada palavra e não respondeu de imediato. Tirou os óculos de leitura e, em vez de qualquer conselho, fez algo. Estendeu as duas mãos enrugadas, fechou os dedos de Aurora em volta da andorinha, segurou aquela mão cerrada firmemente entre as suas e só então pegou na caneta e escreveu com a sua caligrafia grande e cuidadosa. Olha atentamente para este pássaro, criança. É minúsculo, não consegue cantar. No entanto, todos os anos atravessam o oceano, e nenhuma tempestade o impede de encontrar o caminho de volta para a mesma velha casa. A mulher que te deu este broche ensinou-te a falar com as mãos quando o mundo inteiro te chamava muda. Ela ajoelhou-se no canto de uma sala de aula
por uma menina que mais ninguém se preocupava em ver. Verdadeiramente acreditas que se uma mulher como ela ainda estivesse viva, ela te diria para devolver a sua recordação e esconder-te no Brooklyn? Não, criança. Essa mulher nunca te ensinou a fugir. Ela ensinou-te apenas uma coisa, e parece-me que estás a começar a esquecê-la. Aurora leu aquelas linhas e, sem se aperceber, apertou o punho em volta da andorinha de prata. Permaneceu ali por muito tempo, os olhos vermelhos, mas sem uma única lágrima a cair. Depois colocou o broche de volta na caixa de estanho e guardou a caixa na sua bolsa de pano, perto do coração. Pérola serviu 2 chávenas de chá frescas, porque nenhuma das mulheres pretendia dormir naquela noite. À mesma hora, do outro lado do rio, um andar inteiro da torre de escritórios Ferraro brilhava com luz, tão brilhante como o dia. Felipe transformara a sua sala de conferências privada num centro de comando. 3 grandes ecrãs exibiam filmagens de centenas de câmaras de hotel, enquanto Franco se sentava ao seu lado com as listas de pessoal, e juntos voltavam atrás no tempo, hora a hora, a partir da fatídica tarde. A primeira pista apareceu perto da meia-noite. Filmagem do corredor do último andar mostrava o assistente de Bianca. O homem que dera o alarme após descobrir o gravador, passando pela sala de espera 3 vezes naquela tarde, olhando cada vez para o sofá onde Aurora se sentaria mais tarde. Nenhum segurança patrulhava como se esperasse que algo acontecesse. Ele não procurara um dispositivo. Esperava pela sua deixa. A segunda pista apareceu em filmagens de 5 dias antes. Uma câmara na área de estacionamento, em frente ao restaurante de Manhattan, na tarde do almoço de reconciliação, mostrava a caixa de presente preta, com a sua fita, a ser levada do carro de Bianca para o restaurante, não por um funcionário do restaurante, mas por esse mesmo assistente. Antes disso, num frame que Franco teve de reproduzir 3 vezes, a caixa permaneceu dentro do carro toda a manhã, com um homem sentado ao volante. Trevor Ashford. A terceira pista caiu como o martelo final. A equipa técnica de Felipe rastreou o número de série do dispositivo de gravação. O fornecedor especializado vendera-o através de uma encomenda anônima, mas o pagamento não podia permanecer anônimo para sempre. O dinheiro passou por 2 intermediários antes de terminar num cartão de crédito secundário emitido sob uma conta bancária em nome de Trevor Ashford. Franco colocou o relatório ao lado do antigo arquivo encadernado de Aurélio, que já estava aberto na mesa, e ambos os homens viram-no no mesmo momento, a ligação arrepiante. A empresa de fachada no arquivo do pai e o rastro de dinheiro por trás do dispositivo de gravação de hoje usaram o mesmo escritório de advocacia intermediário, com o mesmo nome de advogado, assinado em documentos com 3 anos de diferença. A cobra não mudara de ninho, apenas mudara de presa. Felipe sentou-se imóvel diante dos 3 ecrãs. E o que subiu no seu peito não foi raiva quente, mas uma quietude muito mais assustadora. A quietude de um homem que finalmente vira todo o tabuleiro, a pessoa que enganara o seu pai, a pessoa que poderia ter estado ligada à morte do seu pai, e a pessoa que acabara de tentar usar as próprias mãos de Felipe para punir a mulher inocente que a sua mãe salvara, eram uma e a mesma. Levantou-se, olhou para o relógio e viu que restavam 29 horas antes do prazo. Mais que suficiente. Depois deu a Franco a ordem final da noite. A sua voz tão calma que gelou o ambiente. Prepara um aviso de emergência para todas as 6 famílias em meu nome. Diz-lhes que apresentarei a verdade exatamente como prometi. A hora será às 19 de amanhã à noite. Quanto ao local, Felipe fez uma pausa, e o canto da sua boca levantou-se num daqueles curvas que não eram um sorriso. A propriedade em Long Island, no mesmo salão de banquetes com os 3 candelabros de cristal, onde ela uma vez construiu um palco para humilhar alguém. Quero que ela esteja sentada na mesma cadeira, sob as mesmas luzes, quando a sua própria cortina cair. Às 19 da noite seguinte, o salão de banquetes da propriedade de Long Island iluminou-se mais uma vez, 3 candelabros de cristal derramando luz dourada sobre a longa mesa onde os representantes de todas as 6 famílias haviam tomado os seus lugares. Não havia toalhas de mesa brancas, nem vinho, nem música, apenas o silêncio de um tribunal.
Bianca sentou-se na cadeira exata de onde levantara o copo naquela noite de outono. Trevor ao seu lado, com a face sem sangue de um homem que não dormia há 2 noites, enquanto Felipe se erguia no lugar onde Aurora estivera naquela noite, diretamente sob o feixe de luz do candelabro, como se tivesse escolhido deliberadamente aquele local para que a sala se lembrasse de quem fora ridicularizado ali. Ela não começou com uma acusação. Começou com o pequeno controlo remoto na mão, e no ecrã preparado atrás dele, a verdade apareceu camada a camada, fria e ordenada, exatamente como ele governava o seu império. A primeira camada foi a filmagem de segurança, o assistente de Bianca a circular a sala de espera 3 vezes para ver o relógio. A caixa de presente preta atada com fita, viajando do porta-bagagens do carro de Bianca para o restaurante de Manhattan, nas mãos de uma das suas próprias pessoas, em vez de qualquer empregado do restaurante. A segunda camada foi o extrato bancário ampliado no ecrã. O pagamento do dispositivo de gravação, passando por 2 intermediários, antes de terminar num cartão de crédito emitido sob uma conta em nome de Trevor Ashford. E quando esse nome apareceu em letras claras, todas as pessoas à mesa viraram-se de uma vez. Trevor saltou da cadeira como se tivesse sido queimado, gaguejando que tinha havido um erro, que alguém lhe roubara a identidade. Mas Felipe simplesmente premia o controlo novamente, e a terceira camada desceu. Documentos da empresa de fachada no antigo arquivo encadernado. 3 anos de pagamentos do fundo oculto da família Voss, o mesmo escritório de advocacia, a mesma assinatura intermediária, ligando o dispositivo de gravação atual à traição de 3 anos atrás. Então Felipe falou as primeiras palavras da noite, a sua voz tão uniforme como se estivesse a ler atas oficiais. Este arquivo não me pertence. Pertencia ao meu pai. Aurélio Ferraro montou-o com as suas próprias mãos durante os últimos 4 meses da sua vida. Ele pretendia apresentá-lo antes de uma reunião exatamente como esta. Uma reunião marcada para 3 dias depois da noite em que ele nunca mais acordou. A declaração caiu na sala como uma pedra a atravessar a superfície de um lago congelado, e todos os olhares se viraram para a viúva. Foi nesse exato momento, quando todos os olhos no mundo que Trevor Ashford passara a vida a querer entrar fixaram-se na sua mesa, que os nervos do homem vaidoso e covarde se estilhaçaram. Virou-se para sua tia, e as palavras jorraram descontroladamente, altas o suficiente para ecoar por todo o salão de banquetes. Tu disseste-me que eu só tinha de trazer aquela empregada de mesa aqui e transformá-la numa piada diante das famílias, para que ninguém voltasse a suspeitar de ti. Tu nunca disseste que o meu nome seria exposto se algo corresse mal. Tu prometeste que ninguém voltaria a saber da família Voss. Tu prometeste que o dispositivo seria usado uma vez e destruído. Tu disseste-me para abrir aquela conta de cartão. Tudo o que eu fiz, tu disseste-me para fazer. Bianca sibilou o nome do seu sobrinho e ordenou-lhe que se calasse, os seus dedos pintados de vermelho, cravando-se na borda da mesa, mas uma voz profunda e fria cortou ambos. Não, deixa-o continuar. Felipe permaneceu imóvel sob os candelabros e permitiu que Trevor, em pânico na sua tentativa desesperada de se salvar, retirasse todos os últimos pregos do navio afundado da sua tia, desde o esquema de casamento falso que lhe fora ordenado organizar, a mala creme preparada durante uma manhã inteira, as viagens que fizera como motorista dela, quando ela se reunia com pessoas da família Voss. Quando Trevor colapsou de volta na cadeira, respirando com dificuldade, ninguém na sala o estava mais a olhar. Todos os olhos estavam fixos em Bianca, a mulher que manipulava aqueles mesmos olhos durante anos com lágrimas e pérolas. Ela abriu a boca uma vez, depois 2, a boca que criara tantas histórias perfeitas, mas nenhuma nova história sairia. Ela simplesmente sentou-se ali, as costas direitas pelo hábito de 30 anos de atuação, enquanto tudo à sua volta se desmoronava peça por peça. E aquele silêncio, o silêncio de uma mulher que não tinha mais nenhum papel para desempenhar, era mais aterrador do que qualquer grito. O ancião levantou-se e proferiu o julgamento do conselho em poucas palavras breves. Bianca Ferraro foi despojada de todas as posições e privilégios dentro da aliança. Cada família presente cortará todas as ligações com ela. A partir desta noite,
O seu nome não será mais falado em nenhuma sala pertencente ao seu mundo. Então perguntou a Filipe a questão final. O resto será tratado de acordo com a velha lei, não será? Toda a sala prendeu a respiração, porque todos compreendiam o que a velha lei significava. Mas Filipe abanou a cabeça. Colocou uma caixa de papel lacrada na mesa e proferiu a única declaração de toda a noite. Dentro desta caixa estão cópias completas. Fraude fiscal, empresas de fachada, lavagem de dinheiro através de 3 contas. Amanhã de manhã, os originais estarão na secretária de um procurador federal. O meu pai acreditava na lei da honra, e eu respeito isso. Mas para ela, escolhi algo que ela teme muito mais. A própria lei. A prisão federal não tem lenços de renda, e nenhuma quantidade de lágrimas pode comprar um júri. Além disso, os registros médicos do meu pai foram submetidos a uma reinvestigação completa de homicídio, pelo que ela também responderá pela sua morte súbita. Quanto a bens ilegais, o governo irá apreender até ao último dólar. No extremo da mesa, o representante Elias Voss, enviado como observador, fechou silenciosamente a sua mala de couro, curvou-se para ninguém em particular e saiu do salão de banquetes. Todos entenderam essa linguagem. A família Voss acabara de apagar o número de Bianca Ferraro e retirara-se de todas as negociações. Uma raposa nunca fica para trás para enterrar um cúmplice. Filipe permaneceu a olhar para a mulher que perdera tudo dentro do seu próprio salão de banquetes. E o que sentiu não foi vitória. Foi um endereço no Brooklyn onde alguém ainda não sabia que o mundo inteiro finalmente reconhecera a sua inocência. E ele ainda devia a essa pessoa algo mais importante do que todos os julgamentos proferidos naquela noite. Notícias do que acontecera em Long Island chegaram ao Brooklyn na manhã seguinte. Não através dos jornais ou de rumores sussurrados, mas através da própria Pérola, que recebeu uma chamada de Franco ao amanhecer e sentou-se na mesa de canto a escrever todos os detalhes para Aurora ler. Ela fora ilibada diante de todas as 6 famílias. A pessoa que montara a armadilha fora exposta. Tinha acabado. Aurora leu aquelas linhas em silêncio. Não gritou nem irrompeu em lágrimas. Apenas permaneceu sentada por muito tempo, com as 2 mãos pousadas viradas para baixo sobre a página. Depois Pérola pôs o casaco e disse a Aurora com um sinal breve que precisava de andar sozinha por um tempo. Seus pés não a levaram sem rumo pelas ruas. Levaram-na a um local preciso, a rua estreita ao lado do diner, em frente ao velho edifício de tijolos que estivera fechado durante anos, o antigo centro comunitário, onde há 15 anos, uma mulher elegante se ajoelhara no canto de uma sala de aula até ficar ao nível dos olhos de uma menina. Mas ninguém se preocupara em ver. Aurora parou na calçada, olhando para a porta de madeira desbotada, bem trancada, as janelas cobertas com tábuas, e ela não sabia quanto tempo permaneceu ali. Sabia apenas que, no meio de tudo o que acontecera, aquele era o único lugar onde queria estar. Como uma andorinha a regressar ao seu velho ninho, ela não ouviu o carro parar atrás dela. Não ouviu os passos a aproximarem-se. Percebeu que já não estava sozinha, apenas quando outra sombra se estendeu pela calçada ao lado da sua. E quando se virou, Filipe estava ali. Não usava um fato preto. Não havia uma linha de seguranças atrás dele. Havia apenas Filipe num casaco simples, olheiras profundas de noite sem dormir, e vários passos atrás dele, Franco e Pérola estavam ao lado do carro. Alguém trouxera a velha senhora até ali, e ambos tinham a mesma expressão, a expressão de pessoas que já sabiam o que estava prestes a acontecer. Felipe não assinou uma saudação. Não explicou nem recontou os eventos da noite anterior. Simplesmente meteu a mão no bolso do casaco, tirou uma chave de latão recém-cortada, colocou-a na palma de Aurora, depois inclinou ligeiramente a cabeça em direção à porta de madeira desbotada. Aurora olhou para a chave, depois para ele, ainda sem entender, até que subiu os degraus, encaixou-a na fechadura recém-instalada, que ainda carregava o cheiro limpo a metal, girou-a e abriu a porta pela primeira vez em todos aqueles anos. A luz da manhã seguiu-a para dentro da grande sala, poeira a cintilar nos feixes inclinados que entravam pelas janelas de onde as tábuas tinham sido removidas. Alguém limpou o antigo chão de madeira. Mesas e cadeiras novas, ainda cobertas de plástico,
estavam arrumadas ordenadamente ao longo das paredes. Um grande quadro pendia no lugar onde o antigo estivera, e Aurora ficou na sala da sua infância, virando-se lentamente num círculo, enquanto a sua garganta se apertava, até que os seus olhos pousaram num sinal de madeira, apoiado ao lado da porta, à espera de ser montado acima da entrada. As suas palavras recém-pintadas diziam: "O centro Adelina, onde as mãos são avós." Leu as palavras uma vez, depois duas, e uma mão subiu para cobrir a boca. Quando se virou para o encontrar, Filipe já estava ali no feixe de luz que enchia a sala. Ergueu as mãos, e diante do velho que servira 2 gerações da família Ferraro e da velha que servira chá à Aurora durante 8 anos, 2 figuras silenciosas de pé no limiar como testemunhas de um casamento que ninguém anunciara. O homem mais temido de Nova York começou a assinar lenta e cuidadosamente. Durante 15 anos, mantive uma sala trancada porque tinha medo de me lembrar. Então apareceste tu, carregando a coisa que eu tinha enterrado, e trouxeste-a de volta à vida no meio de um salão de banquetes. Toda a minha vida as pessoas temeram a minha voz. Elas calam-se quando entro numa sala, respondem quando faço uma pergunta e imploram quando julgo. Mas tu és a primeira pessoa que alguma vez me fez querer silêncio, porque o silêncio ao teu lado é a coisa mais pacífica que alguma vez conheci. Por isso, não vim aqui para te agradecer. E não vim para pedir desculpa. Vim para te fazer uma pergunta. As suas mãos pausaram por um momento e pela primeira vez Aurora viu-as tremer. Depois terminaram a frase: "Ficarás? Ficar com esta sala, com as crianças que um dia preencherão todos os lugares nela, e comigo." Aurora ficou imóvel, lágrimas já a escorrerem-lhe pelas bochechas antes que pudesse pará-las. Mas ela não levantou as mãos para assinar uma resposta. Fez outra coisa. Abriu a bolsa de pano ao seu lado, tirou a caixa de estanho lascada, levantou a tampa, removeu a andorinha de prata e, com dedos que não tremeram de todo, prendeu-a cuidadosamente e firmemente à lapela do seu casaco, no exato lugar onde a sua professora a usara uma vez todas as terças-feiras à tarde. Depois ergueu os olhos para ele e Filipe compreendeu que algumas respostas não precisam de linguagem alguma entre todas as línguas conhecidas pela humanidade. Ele deu um passo em frente. Ela deu um passo em frente. No meio daquela sala ensolarada, ele baixou a testa contra a dela, as suas grandes mãos a encontrarem as menores, os seus dedos a entrelaçarem-se na mais simples e antiga linguagem de todas. À porta, Pérola tirou um lenço e enxugou os olhos, enquanto Franco, o velho que uma vez se afastara no salão de banquetes naquele outono, não se afastou desta vez. Ficou ereto e observou os 2 jovens no feixe de luz, permitindo que os seus olhos envelhecidos se enchessem de lágrimas, porque sabia que algures, o seu velho mestre e a mulher que usara a andorinha tinham finalmente tido a oportunidade de ver o que esperavam. 3 semanas depois, numa manhã de sábado, no início do inverno, o sinal de madeira fora montado acima da entrada do velho edifício de tijolos, e a porta que permanecera trancada durante tantos anos abriu-se agora de par em par para receber os seus primeiros visitantes. Mais de uma dúzia de crianças do bairro do Brooklyn preenchiam as filas de novas secretárias, os seus rostos pequenos ansiosos, mas tímidos. Algumas eram surdas desde o nascimento, enquanto outras tinham perdido recentemente a audição após uma doença, tal como uma rapariga de 12 anos de há 15 anos. Em pé à frente da sala de aula num simples suéter, com a andorinha de prata presa cuidadosamente na lapela, Aurora ergueu as mãos e começou a primeira lição, ensinando lenta e pacientemente às crianças os primeiros sinais das suas vidas. Exatamente como alguém se ajoelhara no canto de uma sala de aula e a ensinara. Pérola sentou-se numa cadeira ao lado da janela com um bule de chá que trouxera do diner, levantando ocasionalmente a bainha do seu suéter de lã para enxugar os olhos antes de rir suavemente de si mesma. Na última fila da sala de aula, Filipe Ferraro sentou-se silenciosamente com uma chávena de café frio na mão. E embora ninguém dissesse uma palavra, Franco percebeu de repente do seu lugar à porta que o seu jovem mestre estava sentado no exato canto onde todas as terças-feiras à tarde, há muito tempo, o velho mestre se sentara em silêncio e observara a sua esposa ensinar.
A meio da lição, a menina mais pequena da turma saiu de repente do seu lugar, correu para a frente e puxou suavemente o suéter da sua professora. Com as suas mãos pequenas, ainda desajeitadas e incertas, ela assinou uma breve frase. És uma boa professora. Gosto muito disto. Depois voltou a correr para o seu lugar com um sorriso, faltando-lhe um dente da frente, e Aurora ficou imóvel por um batimento cardíaco, tendo de se virar para a janela por um momento antes que pudesse continuar a lição. Porque existem palavras simples de gratidão que uma pessoa pode esperar uma vida inteira para receber. No final da aula, depois de as crianças terem corrido para se juntar aos seus pais, Franco caminhou até Felipe, que estava a ver Aurora colocar cuidadosamente cada cadeira de volta no seu lugar. O velho pousou uma mão no ombro do seu jovem mestre e finalmente disse as palavras que carregava dentro de si há 3 semanas. Se o teu pai ainda estivesse vivo, ele não diria muito. Ele era um homem de poucas palavras, tal como tu. Ele apenas olharia para esta sala, olharia para aquela rapariga, depois olharia para ti e diria uma coisa. Finalmente, chegaste a casa. Uma semana depois, uma carta escrita à mão chegou ao escritório de Felipe. Era de Trevor Ashford, escrita de algum lugar muito longe de Nova York, pedindo permissão para regressar e testemunhar perante o procurador federal para que pudesse espiar a sua parte no que acontecera. Mas essa é uma história para outra altura. A nossa história de hoje terminará aqui, dentro daquela sala ensolarada. E senhoras e senhores, se viajaram com esta história até este momento, então talvez tenham também reconhecido o que uma humilde empregada de mesa do Brooklyn ensinou às 6 famílias mais poderosas de Nova York. Que a verdadeira deficiência nunca se encontrou na pessoa que não conseguia ouvir. Vivia naqueles que possuíam ouvidos perfeitamente bons, mas se recusavam a ouvir. Naqueles que tinham olhos, mas olhavam diretamente através de outros seres humanos, como se fossem vidros. Respeitar outra pessoa não é sempre um ato grandioso ou heróico. Às vezes, é apenas voltar-se para eles, olhar diretamente nos seus olhos e esperar pacientemente enquanto eles falam na língua que lhes pertence. E há mais uma verdade. Como a sala que aquele homem poderoso manteve trancada durante 15 anos, a parte de nós que enterramos para agradar a outras pessoas, para parecer forte, para parecer aceitável, talvez seja a parte mais bela e mais merecedora de nós para viver. Não esperes até que a tua vida esteja quase a acabar antes de encontrares a coragem para abrir essa porta. Não sabemos como esta história te fez sentir. Talvez tenhas conhecido alguém como Aurora ou alguém como Pérola. Ou talvez tu também tenhas mantido uma sala trancada em algum lugar do teu coração durante muitos anos. Por favor, partilha o que sentes do fundo do teu coração nos comentários abaixo. Esperamos verdadeiramente ouvir todas as vossas histórias, porque cada comentário é uma pequena luz que ajuda as histórias de bondade a viajarem mais longe. Se a história de hoje te tocou o coração, por favor, gosta deste vídeo e partilha-o com alguém que acreditas que mais precisa de o ouvir. Não te esqueças de subscrever o nosso canal para que todos os dias possas ouvir histórias mais significativas sobre humanidade, bondade e a bondade que ainda existe à nossa volta. Desejamos sinceramente a ti e à tua família saúde abundante, uma vida alegre, dias pacíficos e serenidade duradoura nos vossos corações. Adeus por agora e esperamos ver-te novamente no próximo vídeo.